Marcelo Alonso, uma honra falar com você aqui para o site MMA Debate de Belo Horizonte. Você que é a maior referência para todo mundo que trabalha dentro desse segmento, né, do jornalismo esportivo voltado para a luta, né? Você é o nosso faixa vermelha, com certeza a grande referência que todos nós temos. Gostaria que você falasse um pouco para a gente como começou o seu amor, né? Primeiro pela fotografia, depois você formou em biologia, né? Vivendo aí no Rio de Janeiro, se a natureza, enfim, teve alguma ligação nisso, né? Você vendo alguma paisagem bonita, queria tirar alguma fotografia, enfim. Conta um pouco pra gente dessa parte antes da gente começar a falar do seu envolvimento com o mundo da luta. Pô, toda a galera aí do MMA Debate de BH, prazer estar participando com vocês aí, do programa de vocês. Tô fazendo um trabalho excelente aí, botando a galera que viveu aí o esporte, né, o MMA, o jiu-jitsu, para falar sobre ele. Muito interessante, prazer estar aqui com vocês. Bom, respondendo essa primeira pergunta que você fez sobre meu envolvimento, né, com a biologia, isso aconteceu com fotografia e biologia, né? Isso aconteceu exatamente pelo fato de eu morar aqui no Rio mesmo e ter uma relação muito próxima com a natureza, gostar de pegar onda, mergulhar e tudo ligado à natureza. Eu comecei a fotografar, desenvolvi essa paixão também pela fotografia e fiz um curso profissionalizante, né? Tendo até vislumbrando a possibilidade de futuramente ter a fotografia como não só como um hobby, mas como uma possibilidade de viver profissionalmente dela também, né? E acabou que exatamente essa proximidade com a natureza e com a fotografia acabaram me levando para o caminho do jornalismo, né? E uma coisa que eu nunca esperei. E, e por eu ter feito esse curso de fotografia, eu tinha um laboratório na sala da minha casa. Esse laboratório acabou sendo um divisor de águas para mim, né? Meu pai permitiu que eu transformasse o lavabo da sala da minha casa no laboratório. E nesse lavabo, como naquela época, né, no início dos anos 90, era muito complicado revelar em mini labs, era caríssimo. A única maneira que eu tinha para ter um retorno financeiro com isso era exatamente revelando minhas próprias fotos, né? Então hoje a galera que, porra, tem máquina digital, gravador digital, não tem ideia a relação que era. A gente tinha que comprar uma lata de filme, né? Um 3X ou um Plus X, que eram os filmes da Kodak, preto e branco. Rebobinar, quer dizer, a gente tinha que jogar o filme numa câmera escura dentro de um rebobinador, e esse rebobinador a gente botava os filmes na bobininha, a bobininha de filme. Né? Então, por exemplo, uma lata dava uns 30 filmes, né? E depois a gente revelava esse filme, que é um processo complexo pra caramba, que você não pode errar, senão a foto fica ruim. Depois ampliava esses filmes, né? Essas fotos, as melhores fotos do filme, né? E aí depois eu ia vender essas fotos nas academias de jiu-jitsu. Foi basicamente por aí que eu comecei aí meu envolvimento. Né? E dentro da biologia, minha grande paixão era inicialmente tubarões, né? Eu cheguei a estagiar na UERJ com tubarões e acabei, quer dizer, fui para Fernando de Noronha de 98 a 2005, 11 vezes, né? Minha grande paixão era realmente mergulho, tubarão, além de surf. Então, paralelamente à fotografia, eu tinha a biologia marinha como paixão, mas como não dava biologia marinha, acabei descambando para a área da microbiologia, né? Fiz a pós-graduação em microbiologia, que é a parte de bactéria, né? Eu fazia análise microbiológica de produtos de farmácia no Rio de Janeiro, na Fundação BioRio. Eu era o chefe, era o responsável pela parte da microbiologia no laboratório da Fundação BioRio. Tinha outros colegas que cuidavam da físico-química e tal. Tinha o nosso chefe, que era o José Ricardo. E eu analisava produtos de 46 farmácias de manipulação do Rio todo, com relação a índices microbiológicos, dava curso para oficiais de farmácia, em suma. E, paralelamente, eu saía da Fundação BioRio e ia vender fotos nas academias, né? Que eu fotografava no final de semana. Então, isso aí, basicamente, eu te respondo a primeira e a segunda pergunta, que como foi o início do meu desenvolvimento, foi por aí. Né? Que eu tinha uma academia no meu condomínio, que era do mestre Cláudio França, e como ele soube que eu treinava lá e eu
fotografava e tinha um laboratório em casa, ele me pediu para fotografar o evento dele, que era a Copa Atlântico Sul, uma espécie de brasileiro da época, né? E dessa maneira eu acabei me envolvendo, aí passei a vender fotos e aí acabei chegando na Chiari. Marcelo, conta pra gente como é que começou o seu envolvimento direto com as artes marciais, até mesmo praticando. Sei que você é faixa roxa, né, do mestre Ratinho. E quando é que você vai pegar a sua preta? Bom, então, voltando ao meu envolvimento, né, o início do envolvimento com a luta foi exatamente pelo fato do meu prédio, né, no meu condomínio, no Riviera de Fiore, ter uma academia de jiu-jitsu. E meu pai, porra, cara, você levava um jeito danado pro judô quando você era garoto, foi até faixa laranja, disputei campeonatos de judô de criança e me dava bem. E ele forçou uma barra e eu voltei a treinar jiu-jitsu, mas com 20 e poucos anos, já mais velho como hobby. E nessa, lá na minha academia, eu conheci meu mestre, que fazia o maior campeonato de jiu-jitsu da época, a Copa Atlântico Sul, junto com o Marcos Vinícius de Lúcia e o Joe Moreira. E eles me passaram a pedir fotos. Pô, cara, você tem um laboratório, você revela a foto em casa, pô, tira foto pra gente. E assim eu fui fotografando e vendendo fotos, né? E na saída do meu trabalho eu vendia fotos logo depois nas academias, eu fui me envolvendo cada vez mais com isso, né? E assim a coisa foi crescendo. Com relação a eu treinar jiu-jitsu, né? Depois eu tive uma contusão séria no cotovelo, quando eu peguei a faixa azul, fiquei quase uns 6 anos sem treinar, aí voltei a treinar com o mestre Otávio Couto e com o Vini Campelo ali na Axe, que é do lado do Riviera ali, né? E aí treinei com eles mais ou menos uns 7, 8 anos, mas nunca nada sério, né? Que eu já era envolvido com luta. Então eu cheguei à faixa roxa, mas nunca pensei em competir. E, infelizmente, logo que eu peguei a roxa, estourou, pô, tinha 2 protusões que viraram hérnias e depois apareceram mais 2 protusões. Comecei a ter uma dormência nos dedos, e isso começou a prejudicar meu trabalho, né, cara, como fotógrafo. E aí, porra, minha grande paixão, que eu adorava fazer era treinar todo dia, e eu, porra, falei, cara, ou eu treino direito ou eu trabalho direito. E eu acabei abrindo mão do jiu-jitsu, que é uma paixão que eu sempre tive aí, mas pô, é uma coisa que eu, porra, amo fazer até hoje. Sempre que eu posso boto o kimoninho e dou um treino, mas infelizmente não posso mais levar a sério. Marcelo, dentro de toda essa época aí que você está envolvido com o mundo das artes marciais, né, você já conviveu com lendas históricas do mundo da luta. Conta um pouco pra gente como é que foi sua relação com o mestre Carlson Gracie, que a gente sempre viu você muito com ele, na época ele ainda vivo, enfim, nos eventos de jiu-jitsu, até nas lutas dos alunos dele no Vale Tudo, no MMA. Conta pra gente como é que foi a sua amizade, sua relação com o mestre Carlson e algum caos dele aí pra gente, que a gente sabe que também era uma figura, o pessoal fala que tinha um jeito meio grosseirão, mas ele tinha um grande coração. Conta algum caso dele pra gente. Bom, vamos lá. Continuando a minha relação com o Carlson, cara, acabou se dando de uma maneira muito curiosa, porque, como eu falei, a minha ligação com o mundo da luta começou muito pela Barra Gracie, né? O Renzo me chamou para fotografar a luta dele com o Valide, e eu, naturalmente, por ser de uma academia da Barra, eu fotografava muito mais o pessoal da Barra, né? E a Barra Gracie era a maior potência, eu acabei virando meio que fotógrafo da Barra Gracie. E aí eu já te conto toda a história do meu envolvimento com o Carlson e um caso bem engraçado que eu tive logo no primeiro contato com ele. Eu conto até no livro esse caso. O que aconteceu foi o seguinte: então eu comecei a fotografar e aí fiz essa foto da luta entre Valide e Renzo, e o Valide quis comprar a foto. Na verdade, o Renzo, né, eu era o fotógrafo do Renzo, o Renzo ia comprar as fotos todas, só que ele perdeu, né? Eu acho que foi 9-0, o Valide venceu a luta. Eu falei, pô, então não vou vender pra ninguém. Mas aí o Valide me viu e falou, pô, cara, passa, eu quero comprar sim. Aí marquei com ele ali aqui numa academia que tem, esqueci o nome, aqui na Avenida Ayrton Senna. E, pô, ele me enrolou, rapaz. Ficou, porra, até brinco com ele até hoje. Eu falei, porra, tu é... Meu irmão, o nego fala que judeu que é pão duro, mas você, descendente de árabe, é muito pior. Me enrolou, pediu um pacote.
Aí eu, pô, tinha mais de 40 fotos da luta, ele queria comprar 9, aí chorou, aí no final não chegou no preço dele, me enrolou. Aí marcou de novo e acabou não indo. Aí eu tava num evento lá no Hotel Nacional e tava lá o Valide do lado do Carson. Aí fui eu de novo lá, né, tentar vender minhas fotos. Aí cheguei do lado dele, e aí, Valide, vai querer as fotos? E até meio nervoso, né, vendo o Carson Gracie. O Carson era o ídolo do meu pai, eu ouvia cada história do Carson, fiquei meio nervoso ali do lado do Carson, meio que na humildade. E eu tava com o meu book, cara, que eram as fotos que eu fazia na época, no braço direito. Aí o Valide chegou, mostra tuas fotos aqui pro Carson, pra ganhar um tempo ali também, me enrolar, tentar fazer um preço melhor. Aí eu, todo sem graça, dei o álbum pro Carson, né? E o Carson, cara, ele pega o álbum, eu não conhecia direito o Carson, não sabia que ele era grosso daquele jeito, ele pegou o álbum de foto, olhou, aí primeira foto era o Renzo, segunda foto os caras da Barra, terceira foto os caras da academia do meu mestre, só tinha nego da Barra, ninguém do Carson, né? Aí ele pegou, olhou pra mim e falou, porra, bicho, que fotógrafo creontão da pesada, hein? Eu fiquei tudo sem graça, falei, caramba, eu não sabia se eu respondia, se eu pedia desculpa. Aí no final eu cheguei, pô, mestre, é que eu fotografo, né, mais lá na Barra e tal. Aí ele ficou sem graça, bem típico do Cássio, ele ficou sem graça que ele foi muito grosso e deixou a pessoa desconcertada. Aí ele chegou pra mim e falou, não, bichão, tuas fotos são muito boas, faz o seguinte, aparece lá na academia, pô, que aí você também começa a fotografar os caras de lá. E aí esse foi meu primeiro contato com o Carson, né? Ele me chamando de fotógrafo creontão da pesada, entendeu? Então foi muito engraçado isso e depois acabou desenvolvendo uma amizade monstruosa. Por quê? Por contingência da política do momento, né? Na Gracie, a Gracie Mag que surgia naquele momento, logo depois disso, era ligada à Barra. E eu, naturalmente, como eu já tinha contato com o pessoal da Tatame, já estava desde a primeira edição da Tatame, eu passei a ser muito ligado ao pessoal do Carson, e isso gerou um equilíbrio editorial no mundo do jiu-jitsu muito grande, né? Porque o Luca, que era ligado à Gracie e ao Carlinhos, né? Ele obviamente dava um espaço maior para a Barra Gracie, e eu acabei, por contingência da Tatame, né, e ser uma outra força editorial, eu acabei me ligando a todas as academias, né? Isso acabou me dando a chance de abrir os caminhos para a luta livre, né? Abrir espaço para a luta livre, abrir espaço para outras equipes como a Nova União, como a Aliança, né? E acabando equilibrando editorialmente o mundo do jiu-jitsu, né? A Gracie e a Tatame. E de rebarba, criando uma grande amizade com o Carson Gracie, né, cara? Que realmente era foi uma das figuras mais carismáticas que eu conheci nesses 25 anos. Foi com certeza a mais carismática que eu conheci, né? E foi um cara que eu agradeço muito ao meu amigo Paquetá, por ter, até o fim da vida dele, eu fui muito amigo dele, muito próximo dele, né? Mesmo ele brigando com o pessoal todo, ele vivia brigando comigo porque eu me mantinha próximo ao Vitor, ao pessoal da BTT, ele ficava revoltado com isso, mas o Paquetá sempre estava ali para intermediar e falar, pô, Carson, o Marcelo Alonso é teu amigo, o Marcelo Alonso é jornalista, ele tem que ter relação com todo mundo, e no final a gente acabava voltando a ser amigo. Mas eu lembro que 2 dias antes dele falecer, eu liguei para ele ainda. Na verdade, ele me ligou para você ver, ele queria fazer uma camisa da Santa Ceia para sacanear os caras que abandonaram ele. Ele me ligou, ainda me perturbando para mandar a foto dos caras da BTT todos, entendeu? Do Libório, do Murilo, do Zé Mário, do Bebel, do Vitor. Ele queria fazer uma camisa da Santa Ceia, ele era Jesus Cristo no meio e os caras em volta roubando o pão da mão dele. Eu disse que não ia mandar foto, que não ia me meter no negócio dele, aí ele me deu uma bronca, mas a gente terminou amigo. Aí 2 dias depois eu fiquei sabendo que ele foi internado pelo problema que ele teve lá na próstata, né, e acabou vindo a falecer. Foi um choque monstruoso para todo mundo, porque o Cássio não ficava doente, a gente não sabia da gravidade
do problema que ele tinha na próstata, né? Então foi realmente um baque muito grande e foi uma das pessoas que eu mais tive contato no mundo da luta. Eu tenho centenas de histórias, foi até uma dificuldade grande para mim escrever esse livro de maneira equilibrada. Por isso eu chamei José Maurício Costa, meu amigo jornalista, para me ajudar a editar, para ter espaço para todo mundo, que se fosse pelo grau digamos, de comicidade das histórias, o Carson teria ali 50% das histórias do livro, né? Porque as histórias do Carson sempre foram as melhores. Marcelo, você hoje é o responsável pelo PVT, né? O maior portal de lutas do Brasil. Todos os aficionados, né? Os entusiastas da luta entram nele diariamente para ver as notícias e participar do fórum também. Eu mesmo tenho uma conta no portal e participo bastante. Você trabalhou na Kiai, que era a grande referência no mundo das lutas no início dos anos 90, depois teve uma história muito forte na Tatame, outra referência também no segmento, continua sendo até hoje. Conta um pouco pra gente, né, da sua época, desde a Kiai, depois passando pela Tatame, até os dias de hoje no portal PVT, no portal do Vale Tudo. Bom, então, com relação aos veículos que eu trabalhei, né, como eu estava te explicando, eu comecei na Kiai daquela maneira. O cara da Kiai precisou de fotos da luta do Valide do Renzo, meu professor, não, da fotos na verdade da Copa Atlântico Sul, meu professor me indicou, ele gostou das minhas fotos e pediu para eu fazer relatórios. Aí isso foi bem curioso, né? Aí eu comecei a escrever, fotografar e daqui a pouco ele, pô, cara, você tá arrebentando, cobre tudo pra mim. Eu comecei a cobrir karatê, judô, jiu-jitsu, e isso trabalhando durante o dia com carteira assinada como responsável pela microbiologia do laboratório da Fundação Del Rio, né? É um trabalho seríssimo aí, cheio de responsabilidade, se desse alguma contaminação, em suma. E eu saía do meu trabalho, ia vender fotos e comecei a fazer as matérias no tempo livre, só que a coisa explodiu de uma tal maneira, né? Foi logo em torno de 93, 94, logo depois das vitórias do Royce, o jiu-jitsu explodiu e o cara, a grande matriz do jiu-jitsu era o Rio, ele não tinha ninguém aqui, eu virei uma espécie de filial da Kiai no Rio de Janeiro. Então passei a vender anúncio, fazer matéria de todas as artes marciais e fotografar. Eu sentindo o potencial disso, percebendo que em 4 meses eu ganhava muito mais que na biologia, eu acabei optando por apostar nisso. Conversei com meu pai, ele falou, olha lá, hein, cara, pô, não existe nenhuma referência nessa área, você vai investir numa área que, pô, quem é o jornalista? Quem é o jornalista de luta? Não tinha realmente jornalistas de luta. As matérias nas revistas, na Kiai, na Combate Esporte, eram mandadas por pessoas anunciantes ou pessoas ligadas à luta. Não tinha um jornalista de luta, entendeu? Fotógrafo até tinha, jornalista não. Aí eu falei, pai, eu tenho certeza que esse troço vai explodir, não tem como. É interessante demais para ficar só aqui nesse nicho, esse troço vai arrebentar. E ele, bicho, só acredita nisso, vai nessa. E meu pai foi meu maior apoiador, falou, porra, segue, você acredita nisso, estou contigo. E aí eu resolvi realmente abandonar o emprego, né? Porra, carteira assinada, pedi demissão, larguei a biologia, montei um estúdio em Copacabana. Nesse estúdio eu passei a revelar, ampliar, como eu já contei, e escrever matérias, em suma, fazer um pouco de tudo. E, e a coisa explodiu, né? Só que a Kiai, cara, ela tinha um domínio tão grande do mercado editorial que o cara começou a negligenciar o prazo da revista. Ele começou a fazer revistas de 4 em 4 meses, né? 3 em 3 meses, e era um catálogo velho. E aí 3 garotos me chamaram para... Na verdade era o Risadinho, irmão do Luca Talla da Grace, mais o Ian Bonder, que era o mentor intelectual do projeto, e o Alexandre Esteves, que é o dono da Tatame até hoje, que era o cara que entendia mais da parte de computação. Me chamaram para ajudá-los, já que eu era o cara da Kiai, que fazia fotos aqui no Rio, ceder material para eles fazerem uma boneca do jornal O Tatame. Eu, na época, eu disse, cara, achei esse nome horrível.
Mas contem comigo aí que será um prazer se eu puder ajudar vocês, cara. O projeto é maneiro, pedi autorização pro cara da Kiai. Ele falou, não, por mim tudo bem, não tem problema algum, pode ajudar esses garotos. Esse jornalzinho não vai dar em lugar nenhum, jornalzinho do jiu-jitsu, pode ajudá-los, não tem problema nenhum. E aí eu fiquei, pô, eu trabalhava de fato para Kiai, né? Mas cedia o material lá para tatame, ajudava os caras. Eles me deram uma coluna chamada cervical, perceberam que eu, por estar dentro do meio, era interessante me ter no projeto, né? Então eles me deram essa coluninha e eu passei a escrever uma coluna com as novidades do mundo da luta. Isso foi me ganhando, né, cara? Porque aqui aí você não podia assinar matéria. O jornalista não tinha voz nenhuma, eu era simplesmente um cara que ralava muito, né? Eu fazia, para você ter uma ideia, nessa época a gente tinha que bater a matéria com máquina de bater, eu revelava e ampliava minhas fotos, cobria os eventos todos. Então, para você ter uma ideia, a QI chegava a 220 páginas, eu cheguei a fazer 125 páginas numa edição, né? Isso tudo eu batendo o texto, fotografando, ampliando, revelando, e aí eu botava o número atrás da foto e as legendas eu colocava, eu escrevia as matérias, por exemplo, Mundial de 96, eu escrevia a matéria, aí botava um número de cada foto na legenda, entendeu? E escrevia atrás das fotos e mandava. Isso você imagina, com eventos de karatê, de judô. Então eu mandava catataus para São Paulo, por cada edição eu mandava calhamaços gigantescos de papel com foto, entendeu? Mas aí o que acontece? O cara começou a perder os prazos e a Tatame cresceu, começou a virar o Jornal do Jiu-Jitsu, a Kiai acabou falindo e a Tatame acabou virando o meu emprego principal, né? Aí trabalhei na Tatame durante 15 anos como editor, foi o veículo que me fez ser respeitado como jornalista, porque na Kiai eu não assinava a matéria, né? Na Tatame eu passei a assinar a matéria, escrever, ser o editor, né? E a Tatame me fez fazer faculdade de jornalismo, né? Eu entrei na faculdade de jornalismo assim que eu fui convidado a ser editor da Tatame, os sócios brigaram, só ficou o Alexandre, eu passei a ser o editor. Aí eu senti a responsabilidade, fiz faculdade ali na faixa, me formei, tudo isso. Agora, uma coisa curiosa, né, que eu diria que foi um dos diferenciais para me manter nesse mercado, foi eu ter percebido lá atrás, lá nos tempos de Kiai, que o mercado brasileiro era motivo de cobiça lá fora. Todos os veículos internacionais queriam saber dos eventos do Brasil, dos grandes futuros campeões brasileiros. Eu percebi isso e lá atrás comecei a ser correspondente da Católica de Sushin, né, da Budo, da Cinturão Negro, da Kampfkunst da Alemanha, da Full Contact Fighter, em suma. Eu passei a ser uma espécie de agência de notícias. O que eu fazia para a Kiai, depois para a Tatame, eu fazia para esses veículos lá fora, né? Não conflitava, mercado editorial diferente, isso era bem claro para os donos das revistas, e me dava um bom dinheiro, né, cara? Foi o que me sustentou aí durante um período grande que a Tatame teve em crise, aí mais de 8 anos. Eu cheguei a ficar 2 anos sem receber um tostão da Tatame, só trabalhando por amor mesmo, para não deixar o projeto afundar, entendeu? Não só eu, como vários outros profissionais, o Luciano Andrade, o José Maurício Costa e tanta gente aí que ralou pela Tatame, teve que, em muitos momentos aí, abrir mão do salário por conta da crise no mercado, né? Então, basicamente foi isso. E em 2009 eu saí da Tatame, cansei, né, cara? Tinha que dado lá. Me associei ao Gleidson Venga, a gente começou com o projeto do PVT, né? Eu e ele tivemos a ideia de fazer uma revista virtual e o site ser o carro principal. Como a Tatame tinha a revista impressa como carro principal e o site era um plus, a gente passou a ter o site como carro principal e a revista virtual era um plus. Quem botasse um banner comigo ganhava a revista virtual. E isso funcionou durante 7 anos no mercado, né? E graças a Deus foi um sucesso grande esse formato da PVT. A gente implementou, fizemos a rádio PVT, que foi o primeiro podcast nacional, né? Hoje, graças a Deus, temos vários, mas o primeiro a gente fez com o Fernando Calais em 2009, foi o primeiro podcast da MMA nacional.
e fizemos fizemos a Portal TV, né, que até hoje tem mais aí tem mais de 3 milhões de acessos, tem centenas de vídeos, em suma. Implementamos muitas outras coisas lá dentro e passamos a ser um veículo, além de ser um fórum, o PVT passou a ser um veículo editorialmente respeitado também. Alonso, você também atua no canal Combate, né? E é talvez a grande referência, né, para todos os entusiastas da luta. Todo mundo te respeita muito pelo seu conhecimento, pela seu modo de falar sempre muito educado, muito polido e também por tudo que você viveu, né? Nesses anos em que você viveu, viu todos esses eventos, enfim. Conta um pouco pra gente como é que surgiu o convite para você ir para o canal Combate. Agora falando dessa nova fase do combate, que para mim foi aí sim foi, né, o primeiro grande desafio foi ser apresentador do Combate News, que realmente totalmente fora da minha zona de conforto. Eu nunca fui apresentador. Quando eu fiz faculdade de jornalismo, eu nem fazia matéria de jornalismo em TV, que nunca imaginaria trabalhar com isso. Mas depois do Combate News eu falei, aquilo me deu coragem para seguir novos desafios e eu resolvi aceitar finalmente o convite do Quiroga e do Nairton, né, para ser comentarista também. E isso eu tenho feito há bem menos tempo, né? Entrevista Combate, o cara a cara, já fazia há bastante tempo. Combate News há 2 anos, há 3 anos agora, né? Mas ser comentarista, já tem 1 ano e meio, no máximo 2 anos que eu estou fazendo. Isso foi um grande desafio, né? Porque, não, você sempre viu, ninguém viu mais vale tudo que você, MMA, cara. Só que eu via fotografando, eu via durante esse tempo todo, pensando editorialmente, a capa da Tatame, a capa da PVT Mag, né? Qual vai ser a matéria que eu vou vender para o Japão, cobrindo esse VC ou o Meca, entendeu? Eu vi o evento com um ângulo diferente. A minha vida inteira eu vi o evento pensando que foto que eu vou botar na capa, quem é o principal personagem hoje, entendeu? Então, assim, mudou, todas as valências mudaram. Eu passei a ter que ver a luta num outro prisma. Isso que muita gente às vezes não entende. E isso foi um grande desafio. Que eu me considero ainda na faixa, azul de comentário ainda, entendeu? A gente fala, você... Tem muitos amigos lutadores que encontram comigo, falam, que absurdo, cara, você começou com esse troço todo, tinha que estar no card principal, e eu sempre respondo a mesma coisa, de maneira alguma. Eu não tô, eu aqui, meu amigo, no comentário, eu boto a faixa azul tranquilamente tô evoluindo. Eu vejo esses caras, eu aprendo cada dia, vendo o Carlão, vendo o Luciano, que para mim são os 2 maiores comentaristas do mundo, são os melhores que existem. Eu vejo os comentários americanos, vejo esses 2, eu acho que eles são os melhores, entendeu? Aprendo muito com a Kira, o jeito tranquilo, eu tenho a tendência a falar rápido. Eu vejo, quando eu faço os eventos com a Kira, eu falo, é um aprendizado, cara. A Kira, ela é uma menina que tem ela era lutadora, foi convidada para ser comentarista do canal. Ela foi procurar todos os cursos, se aperfeiçoou, entendeu? E mostrou no lado profissional o mesmo espírito de lutadora que ela mostrava no tatame. Correu atrás obviamente, enfrentou todo o machismo do nosso meio, que o pessoal... não, só tá lá porque é Grace. Não, a menina tem todos os méritos. Correu atrás, aprendeu, tá fazendo cada dia melhor e conhece muito chão. E é isso que eu estava falando. Eu aprendo com ela não só o jeito calmo dela de falar, mas também os toques, as maneiras que ela comenta a luta no chão. Em suma, tô aprendendo um pouquinho a cada dia com cada um deles, entendeu? Isso sem contar a generosidade aí dos apresentadores, né? Do André, do Prota, meu parceiraço, do Rhodes, que os caras têm aquela paciência de saber jogar a bola para você na hora certa. Em suma, mas o grande desafio para mim, volto a dizer, maior até do que apresentar o Combate News né, que foi um grande desafio, é comentar, cara. E na maior humildade do mundo, te falar, estuda-se muito para chegar lá e ainda, né, e é complicado, cara. Tem gente, cada vez eu valorizo mais o trabalho desses caras. Eu via do lado de fora todo mundo falando, Luciano, isso,
pô, Luciano, aquilo, cara, nego não tem ideia como é complexo. Você tá ali com todas aquelas luzes ao vivo, e você tem que ter um cuidado na tua retórica, você tem que ter bastante cuidado na hora de analisar. Não é fácil não, cara. É como o juiz. O juiz também de MMA eu passei, depois que eu virei comentarista, é uma das profissões que eu passo a respeitar mais é o árbitro de MMA. Porra, nego não tem ideia. A gente, quando tá ali fazendo ao vivo, a gente passa a ver o quão difícil é ser árbitro de MMA, entendeu? Ah, você por causa disso não critica de maneira alguma. Nossa função ali é dizer se errou, se acertou, tentar pelo menos, mas cada vez de maneira mais respeitosa. Porque, meu amigo, você botar na reta é muito diferente de você estar em casa sentado no sofá e dizendo que o cara simplesmente errou. Tem erros e erros, entendeu? E o MMA é muito complexo, então a gente tem que aprender a assistir o MMA respeitando os caras, entendeu? A criticar quando há um erro, lógico, isso é parte do nosso trabalho, mas não desancar como eu vejo muitos fãs fazendo, inclusive com os comentaristas e com os árbitros. Mas é isso. Marcelo, outra pergunta difícil com certeza, né? Até porque foram várias, mas sempre tem aquela especial. Quais as 2 ou 3 fotos que você tem mais orgulho que não sai da sua cabeça de maneira nenhuma? Cara, as 3 principais fotos, né? Isso é muito difícil, assim. Eu gosto muito de lembrar daquela do Vanderlei, exatamente por toda a história em volta daquela foto, né? Que eu cheguei no Japão e por conta da rivalidade entre BTT e Shootbox, pô, o manager da Shootbox me barrou, me tirou da beira do ringue. Pô, eu tendo falado, a história é meio longa, tá lá no livro. Mas em suma, rolou uma politicagem escrota, só falando assim, desculpa o termo. Mas, pô, eu tinha pedido pro Rudimar para não deixar ele me barrar, que era um evento muito importante, onde o Vanderlei venceria o GP e o Minotauro lutaria com o Crocop, poderia vencer o cinturão interino pesado. Era um evento histórico para mim, onde eu investia tudo do meu bolso. Eu não tinha patrocínio para esse evento. Falei, Rudimar, eu tô gastando quase $3.000, por favor, não deixa o Kawasaki me barrar. E ele me disse que iria ao presidente do Pride, se necessário, para que isso não ocorresse. E quando chegou lá, falou mais alta politicagem, o Kawasaki me barrou e, pô, a Glória Maria estava lá, um evento importantíssimo. E eu, pô, quando eu vi, cara, eu tava a quase 500 metros do ringue, numa posição horrível, onde eu mal conseguia ver os lutadores. Porra, te juro que eu chorei de raiva, foi uma coisa assim, um sentimento desesperador, você investir tudo aquilo do seu bolso e tomar uma rasteira daquela, e porra, eu não podia fazer capa, não podia fazer matéria, não podia fazer nada, tava eu barrado, aí me deu um negócio, eu falei, meu irmão, não vou desistir, eu vou fazer uma foto do ângulo que ninguém tem pelo menos. Aí fui lá, vi que tinha um andaime de uns 30 metros, né? E aí escalei esse andaime, fui lá para cima do andaime, como a luz apagou e começou o hino, todos os seguranças viraram para frente, né? Apagou a luz, eu escalei o andaime. Quando eu cheguei lá em cima, tinha um japonesinho que segurava a câmera, o cabo de aço da câmera que passava por cima do ringue. Quando ele me olhou do lado, ele quase caiu lá de cima. Ele ficou desesperado, falou, e vai, tentava falar em japonês, devia falar, desce agora, desce agora. Eu fingia que eu não entendia. Fui ficando, e uma tensão danada, vi o Minotauro, pô, finalizar o Crocop de lá, e depois vi o Vanderlei ganhar o evento, né, cara? E aí, por coincidência, qual é a melhor foto que eu faço? A do Vanderlei no topo do mundo ganhando e os confetes caindo, né? E aí, poxa, e acabou sendo uma resposta profissional minha, né? A atitude que o correto, se eu não fosse jornalista e fosse um cara que levasse as coisas pro lado pessoal, obviamente a capa tinha que ser do Minotauro, pela rasteira que eu levei da Shootbox, né? Mas ali a gente sentou, eu sentei com o dono da tatame, com todo mundo, ó, meu irmão, isso não pode ser uma coisa pessoal. Porra, quem mais merece essa capa é o Vanderlei Silva, né? Ganhou o torneio, ganhou do Yoshida, do Quinton Jackson na mesma noite. Então, pô, e a melhor foto é dele, então a gente vai ser profissional e vamos dar a capa para o Vanderlei para Shootbox.
e assim a gente deu a capa. Então acabou sendo uma resposta em todos os níveis, né? Profissional, e foi uma foto que me marcou muito e é considerada até hoje a melhor capa, ou uma das melhores aí da história da Tatame. Para mim é a foto que eu tenho mais carinho por tudo que ela representa. Então, assim, como é muito difícil escolher uma, eu diria que essa, né? Uma outra foto que eu gosto muito é uma que eu fiz na capa do Rickson na piscina, que também representa muito, tem toda uma história em volta, né? Que ninguém, o Rickson dava entrevista para ninguém, eu consegui ir na casa dele e botar ele dentro da piscina e fazer uma foto que, porra, cara, foi uma das capas da Tatame mais vendidas também, quando ele desafiou o Coleman, desafiou o Ruas, foi uma das melhores entrevistas do Rickson. E eu tive a honra de conseguir fazer uma boa foto dele dentro da piscina. Então essas duas me marcaram muito. Mas tem muitas outras, né, cara? Aquela do Rogério, o Shogun dando um Superman Punch no Rogério, no Pride em 2005, eu gosto muito também. É uma foto que eu vejo muito até hoje aí na internet, espalhada. Tem a do Brinde Matida, que, pô, não é uma foto tecnicamente maravilhosa, mas por tudo que ela representa, né? Botar o Lioto e o pai dele brindando xixi na casa deles em Belém, foi muito legal. E foi uma foto que, pô, saiu em todas as revistas, todos os veículos marciais do mundo. Então, assim, essas eu diria que são as minhas preferidas. Marcelo, você viu clássicos do Vale Tudo até o MMA, lutas do Pride. Lembro de uma foto sua da luta entre o Fedor e o Crocop em 2005, só para citar um clássico que você viu de perto, por exemplo. E aí nesse mesmo dia teve a famosa luta do Vanderlei com o Arona, que o Arona venceu, e depois teve a luta do Shogun contra o Arona, que o Shogun acabou sendo campeão daquele GP. Então sei que é uma pergunta difícil, mas enfim, quais as 5 lutas que você viu, né, que jamais sairão da sua mente, que você, quando você coloca a cabeça no travesseiro, caramba, eu vi aquela luta de perto, até hoje eu não acredito. Pô, cara, clássico, minha vida foi marcada por clássicos, né? Então, assim, você já citou aí o Crocop e o Fedor, foi uma luta que foi de arrepiar da beira do ringue. Pô, Minotauro e Crocop foi talvez a luta mais emocionante da minha vida, porque eu tava em cima lá daquela torre que eu tava contando, e quando o Minotauro sofre o knockdown, né, e cai, eu não ouvi o sino porque eu estava muito longe, então achei que tinha sido nocaute, botei a mão na cabeça, tipo, puto, o Minotauro perdeu, daqui a pouco eu vejo ele sentado no banquinho, falei, caramba, acabou o round, aí ele volta, derruba e finaliza, aí eu confesso que eu chorei no meio do Tokyo Dome ali, o nível de emoção que eu fiquei ali, porque para mim ele tinha perdido a luta e ele tinha vencido a luta. E fazia coincidentemente um ano que meu pai tinha falecido no dia dessa luta. E meu pai era um grande amigo do Minotauro, então foi muito marcante para mim, Minotauro e Crocop. Vanderlei e Arona, por tudo que representou, né? Esses dois viveram em guerra durante anos, e eu no meio dessa guerra, colocando notícias e manchetes na Tatame, nos veículos que eu trabalhava, e de repente eu era o único jornalista ocidental no dia da pesagem, né? Onde os dois se olharam e começaram a se xingar, e todos os jornalistas em volta falavam o que eles estão falando, o que eles estão falando, e eu não tinha como traduzir porque não tinha tradução, né? Não sabia o nível daqueles palavrões em inglês. Então, porra, foi realmente emblemática essa Vanderlei Arona, foi um dos maiores clássicos ali, e tá ali na beira, na pesagem, me marca mais do que a luta em si. O que eu ouvi e o que eu vi na pesagem, o nível de rivalidade que eu ouvi ali, eu acho que eu nunca vi na minha vida, foi realmente impressionante, né? Pô, Shogun e Minotauro, pô, não preciso nem falar, né? Eu tava ali na beira do ringue, e, pô, é das lutas mais difíceis ver dois amigos lutando, e dois caras que, pô, eu respeito, que eu acompanhei desde novo, e em suma, sensação meio ruim, né, de não querer que ninguém ganhasse, alguém tinha que ganhar para ir para a final, para ir para as quartas, e torcendo para ninguém se machucar, e os dois se machucando, uma sensação muito angustiante, mas graças a Deus uma luta antológica que ficou para a história, eu estava ali de testemunha. Outra marcante, que a gente não pode esquecer, Pelé e Macaco, por tudo que representou na época, jiu-jitsu contra a nova equipe que surgia no Sul e vinha ganhando de todo mundo, e eu vi nascer ali a chutebox que todo mundo conhece,
né? Vamos lá. Porra, Minotauro não. É, Anderson e Vitor Belfort, que eu também, graças a Deus, estava lá e foi a luta que iniciou a virada do MMA. Mais uma vez aquela sensação angustiante de ver dois ídolos que eu vivi minha carreira inteira levantando, se enfrentando, mas ossos do ofício, né? Os dois tinham que disputar e ver quem era o melhor, e graças a Deus foi a luta que foi a grande virada do MMA nacional. Então apontaria aí esses 5 clássicos como as melhores lutas que eu já vi e que tiveram um peso diferenciado na história do esporte. Essa pergunta não tem como escapar, até porque você viu muita coisa desses dois eventos. Para você, Pride ou UFC? Qual foi o grande evento da história do MMA para você? UFC ou Pride? Cara, entre Pride e UFC, obviamente, eu acho que todo o meu discurso, tudo que eu vivi, eu estaria sendo cabotino, como diria Carson Gracie, e dizer que o UFC, né? Eu vivi os anos dourados do Pride, desde do Pride 1 e até o último Pride, e nunca existiu nada igual ao Pride, né? E toda a rivalidade de shootbox BTT e os fãs japoneses, maravilhoso o Pride, nunca vai existir nada igual ao Pride. Foram os momentos mais marcantes que eu tive na carreira como jornalista de lutas, indiscutivelmente, né? Mas eu acho que o UFC cara, é um evento que no todo, se você for contar toda a história do esporte, de fato é o grande marco, né? Que o Pride foram os anos dourados, mas tudo começa com o UFC, com o Royce Gracie, com o Rorion Gracie, que foi o que revolucionou o esporte. Se não fosse o UFC, a gente não teria Pride, não teria nada disso que está tendo hoje, né? E a evolução que o UFC vem trazendo para o esporte é um grande diferencial. Então, assim, para mim, Pride sempre será o maior de todos, mas eu sou daqueles que tiro o chapéu para o UFC, sim, e continuo a tirar por tudo que eles estão fazendo aí para o esporte. Eu acho que o esporte cada vez vai melhorar mais, exatamente por conta do que o Dana White, que é um cara que é muito demonizado. Obviamente, o cara tá com poder na mão, mas é um cara que tem muita importância na história desse esporte aí, que tem meu total respeito. E mais uma coisa, é um cara que sempre tratou todos nós da imprensa com muita dignidade, cara. Isso eu acho uma coisa que a gente nunca pode esquecer. O Dana dá lá os vacilos dele, fala que vai fazer e não faz, e faz um monte de besteira lá, cara, mas é um cara que tem que tirar o chapéu. Tudo que ele sempre fez, ele sempre deu valor à imprensa, sabe que a imprensa é o maior parceiro de trabalho dele, e cara, nunca se negou a terminar um evento e ficar 2, 3 horas atendendo a gente, entendeu? Então é um cara que tem todo o meu respeito. Marcelo, né, eu sei que você já entrevistou várias lendas aí mundiais do Vale Tudo, do MMA bem de perto, né? E se você pudesse citar alguns nomes de alguns lutadores que são super gente boa, caras tranquilos, legais, enfim. Eu gostaria que você falasse só dos gringos mesmo, né? Para não falar de nenhum lutador nacional. Quais os 3, 4 ou 5 mais gente fina que você já entrevistou, que você fala, poxa, esse cara é muito humilde mesmo. Todo mundo tem o Fedor mesmo como uma referência, né? Todo mundo diz que ele é muito humilde, que é um posto de humildade. Então, se você pudesse citar os 3, 4 mais humildes que você viu de perto dos estrangeiros e também os 3, 4 mais malas, assim, meio arrogantes, difícil de entrevistar, também só falando de lutadores estrangeiros. Cara, essa é curiosa. Gringo, gente boa e gringos mala. Ótima pergunta. Porque como eu vivi minha vida inteira, né, acompanhando o início dos brasileiros, eu tinha um tratamento muito diferenciado junto aos lutadores brasileiros, né? Então eu tinha uma relação muito boa, eu não estava acostumado com a maneira como o lutador estrangeiro tratava a mídia americana, por exemplo. Sempre houve uma distância grande entre a mídia americana e os lutadores americanos, e aqui não, né, cara? A gente cresceu junto. Pô, o Vitor e o Carlão, né, no UFC 15, quando o Vitor perdeu do Randy Couture e o Carlão perdeu do Dave Beneteau, eles chegaram para mim, junto com o Carlos, falaram, cara, porra, se arrumar patrocinador, eu boto a tua camisa. Consegue imaginar uma loucura dessa? Quer dizer, é um nível dos caras entenderem que se o jornalista, no caso ali, um amigo, não for, eles não vão dar retorno para o patrocinador. Então a gente cresceu muito junto com o esporte, né? Então existia sim uma cumplicidade, uma amizade ali grande,
Então é difícil. Então eu cresci tendo a sorte de ter esses caras me tratando bem, me dando furos de primeira e me chamando antes de todo mundo para falar uma coisa. Então isso foi muito legal, né? Foi uma coisa bacana demais. E agora, exemplos de gringos malas não faltam, né, cara? De gringo gente boa, vamos lá. Você falou primeiro gringo gente boa. Cara, comparado com os brasileiros, eu te confesso que eu tenho grande dificuldade de lembrar gringo gente boa, porque eles dão uma matéria burocrática. A gente está acostumado a ter uma atenção tão especial dos lutadores brasileiros que os gringos... Pô, fiz boas matérias com o Jorge St-Pierre, né? Fiz uma matéria legal, por incrível que pareça, com o Crocop, por ele estar treinando na academia do Marcos Vinícius de Lúcia, meu grande amigo, e o Marcos pediu uma matéria, né? Fiz uma matéria legal com o Randy Couture também uma vez. Dan Anderson foi um cara legal, mas assim, existe uma distância. É como um jornalista brasileiro falando com um jogador de futebol, né? Ao passo que com os brasileiros eu não tinha isso. Agora, gringo mala, cara, eu tenho que lembrar do Overinho. O que ele fez comigo eu não faria com cachorro, não faria com nenhum animal, entendeu? Eu acho que aquilo mostra o caráter desse cara, que para mim, por mais que ele tenha melhorado como pessoa, para mim aquilo ali mostrou que ele é um ser humano ruim, entendeu? Eu não sou de ficar guardando mágoa, isso não, mas eu gosto de lembrar dessa história porque eu imagino um ser humano que consiga fazer isso com outro. Ele, porra, eu não consigo ver muita salvação não, por mais que ele pareça ter mudado, entendeu? Pô, o cara chegou pra mim, eu saí do avião, aí no avião falei pra ele, pô, eu sou brasileiro, tudo bem? Ele ia lutar com o Pezão, lá em Las Vegas. Aí tava só eu e ele pegando a mala, aí eu vim conversando com ele, falando que era amigo do Zé Mário, né, que ele tava treinando com o Zé Mário, ele foi super simpático. Aí me enganou, falei, pô, esse cara todo mundo diz que é um babaca, o cara me tratando super bem. Aí eu falei, pô, vou tentar algo mais, né? Pô, o cara tá sendo tão maneiro comigo. Eu falei, com maior educação, você se incomodaria de me dar só uma palavrinha sobre o que você espera da sua luta com o Pezão? Aí eu senti que ele deu uma congelada e falou, ok. Aí eu fui, cara, puxei, abri minha mala assim, tirei todo o meu equipamento, todo atolado, sabe? Só isso já me sensibilizaria se eu fosse um lutador. Falo, pô, esse cara é um ralador, tá chegando sozinho, cheio de mala, abrindo tudo para falar comigo. Aí eu fui, montei luz, montei tudo. Aí ele falou, tá ok pra você? Eu falei, tá ok, posso começar? Aí ele, pode começar. Aí eu falei, então, Overin, você... Aí quando eu falei, então, Overin, ele vira de costas e fala, bye. Aí virou de costas e saiu, me deixou sozinho falando, cara. Então, assim, uma humilhação, sabe? Uma coisa assim de... Eu tava sozinho, eu me senti envergonhado sozinho no aeroporto ali. Eu falei, caraca, que humilhação, pra que isso, cara? Qual o prazer desse cara ter feito isso com um colega profissional dele, entendeu? Então eu peguei um nojo desse malandro eterno, entendeu? Um cara que eu vejo, até a postura dele tem mudado, eu acredito muito que as pessoas mudam, dou sempre uma segunda chance, sou aquele cara do bem que sempre acha que as pessoas podem melhorar. Mas um cara que chega num nível de uma atitude dessa, cara, realmente eu não consigo acreditar que ele vai ser um ser humano melhor, não. Complementando, cara, se me permite, não é um lutador que eu tô falando, mas eu gostaria de falar isso, porque assim, para esse já é uma grande surpresa positiva, um cara que eu tenho uma profunda admiração e que, sinceramente, se eu fosse brigar por alguém além do Marco Ruas para estar no Hall da Fama, eu brigaria por essa pessoa. Big John McCarthy, cara, que ser humano acima da média, que pessoa maravilhosa e, cara, que profissional, que importância esse cara tem. É difícil de mensurar um profissional, na minha concepção, que tem uma importância maior para a história técnica do MMA que esse cara. Né? A gente, não, o Rorion criou, sim, o Dana White revolucionou. Eu colocaria ali, cara, ele como um dos 5 personagens mais importantes da história do esporte, fora dos rings. Por quê? Esse cara simplesmente ele participou de absolutamente todas as mudanças e melhorias nas regras. Esse cara tinha que escrever um livro. Só que ele é tão gente boa, tão humilde, né, que ele se recusa, ele não traz para ele esse mérito. Eu levo para ele esse mérito
porque eu tive a honra de, num campeonato do Renzo, encontrar com ele, né? E falei, pô, ele é todo sério. Falei, pô, vou falar com o Big John. Eu fiz uma entrevista com ele em 96, ele não vai lembrar de mim, né? E eu também tive com ele no Quiet em 2001 e tal, mas eu falei, pô, o cara é uma celebridade, não vai lembrar de mim. Aí fui falar, pô, Big John, dá licença, eu queria fazer uma. Ô, Marcelo, Alonso. O cara gritou como se fosse meu amigo. Eu tomei um susto com aquilo. Falei, pô, que cara parece brasileiro, assim. E foi de uma atenção, falou, pô, lógico que eu lembro aquele perrengue que a gente passou no Kuwait juntos. Pô, você tava nas primeiras lutas do Vitor, a gente foi no avião junto, minha mulher quase te barrou. O cara lembrava de tudo, fiquei chocado com a memória dele. E aí quando a gente começou a falar sobre regras, aí eu não vou entrar em detalhes, mas assim, simplesmente tudo que você pode imaginar, de segurar na grade, segurar no cabelo, a cotovelada na nuca, ele tá na briga por cada regra dessa com a Comissão Atlética de Boxe. A Comissão Atlética de Boxe que atrasou o MMA há anos. Tentaram de tudo, né, para destruir o MMA e não conseguiram, muito graças a pessoas como o Big John McCarthy. Então, para mim, gringo gente boa, cara, é esse. Esse, para mim, eu nunca vi nada igual e, pô, vai ter sempre meu respeito e minha admiração. E, para mim, tem que estar no hall da fama, pela importância que ele teve no esporte. Alonso, vou fazer uma pergunta difícil, bem difícil, aliás, né? Mas sei que você não vai fugir dela. Fala pra gente os 5 maiores que você viu na era do Vale Tudo. Não vale MMA, só na época do Vale Tudo mesmo, na época da mão pelada, sem regra mesmo. De todo mundo que você viu em ação, os 5 maiores da história do Vale Tudo pra você. Pô, então, os maiores que eu vi no Vale Tudo, cara, boa pergunta. Eu vou te falar pelos fatores, às vezes não pelo maior da qualidade, mas por uma coisa que me faz respeitar muito um lutador de Vale Tudo MMA, que é o que nós, seres humanos normais, não temos, né? Que é o espírito guerreiro, de não desistir, de ir para dentro né? E nunca desistir de uma luta. Então, para mim, nesse sentido, mesmo não sendo um lutador perfeito assim tal, né? Um dos caras que eu sempre me vem o nome à cabeça é o Pelé Landi. Para mim, um dos maiores. É um cara que foi fonte de inspiração para o Anderson Silva e para o Vanderlei Silva. Um gênio, um cara que lutava vale tudo por música. Um cara que, pô, chegava lá muito antes do McGregor fazer essas presepadas. Ele mandava um beijo pro oponente. Ele fazia coisas que o Rudimar olhava para mim. Quando ele lutou com o Pat Miletich, o Rudimar olhou para mim e falou, cara, de onde ele tirou isso? Ele mandou um beijo pro Pat Miletich na casa do cara, no início da luta, entendeu? Então, assim, um cara que para mim é um gênio, apesar de não ter um chão diferenciado, ele defendia bem quedas, mantinha a luta no seu território e acabava vencendo aí, né, na trocação com muita categoria, muita raça, não desistia de jeito nenhum. Então esse para mim, pô, tem seu nome marcado na história, os caras que eu mais respeito. Obviamente Royce Gracie, que é o cara que também tinha, né, lá tinha, não era um lutador completo talvez no chão, na história do jiu-jitsu e tal, mas foi um cara que, pô, meu amigo, foi o que mais provou e que a gente está aqui hoje por causa dele. Foi o cara que fez virar o jiu-jitsu e fez explodir o UFC. Então, um cara que, na minha concepção, merece todo o respeito do mundo, né? O irmão dele, Rickson, eu também coloco entre os grandes por ter feito o mesmo no Japão e mais ainda, né? Muita gente não respeita o Rickson e que não conhece a história. Quando os gringos vêm aqui, não, porque o Rickson lutou com o Sakuraba, eu falo, meu amigo, tem que respeitar muito esse cara, né? Ele teve em todos os confrontos na época da luta livre, né? Ele foi lá no Buqueirão sozinho com a Hélio Gracie, desafiou todo mundo, entendeu? O cara, pô, brigou com o Hugo na praia, o cara depois, semana seguinte, estava em casa dormindo, o Hugo chegou lá, ligou, ele foi pra academia. Então, assim, e é um cara que deu segurança à família ali durante 10 anos. O Royce que teve oportunidade, mas todos sabiam que ele era o número 1 da família. Então, para mim, o Rickson merece todo o respeito, né? O Byron Amona, todas as brigas que ele teve aqui, as lutas com o Zulu,
cara que, porra, merece todo o respeito, não só do mundo do jiu-jitsu, como do mundo do MMA. Então, para mim, eu colocaria inicialmente Rickson, Royce, Ruas, também o Ruas, não posso esquecer, Marco Ruas, né, um cara que trouxe o cross-training, também foi um guerreiro, começou, né, foi o primeiro a misturar as artes marciais, sofrendo um preconceito absurdo do, 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 da comunidade do jiu-jitsu por ser um cara que não tinha uma bandeira, e ele foi lá e mostrou que esse negócio de bandeira era relativo, que a bandeira dele eram todas as bandeiras, né? E tá aí, escreveu seu nome na história, para mim também merece estar entre os maiores que eu vi em ação no Vale Tudo. Tive a honra de cobrir ele e o Rickson na mesma noite lutando no Pride 4. Foi uma das grandes honras que eu tive cobrir esses dois ídolos aí. Pelé, acompanhei a história inteira, né? Pô, um cara que eu gosto sempre de lembrar, cara, que é para mim um dos personagens mais importantes. Não foi um lutador completo, mas para mim, por ser talvez um dos maiores guerreiros que eu já vi em ação, é o Eugênio Tadeu, que foi um cara também que traz o nome da luta livre e teve em todos os momentos importantes da história da guerra entre jiu-jitsu e luta livre, né? Ele estava em 84 no Vale Tudo do Maracanãzinho, venceu o Renan Pitangui, né, e garantiu o empate do jiu-jitsu com a luta livre, né? O Marco Ruas empatou com o Pinduca e o Molina perdeu do Bering. Então, quer dizer, isso foi o início da grande rivalidade. Depois ele estava em 91 lutando com o Valide, né, quando o Valide venceu, o Murilo venceu, o Fábio venceu 3-0 do jiu-jitsu, mas porra, lutou com honra até o final, foi um guerreiro, né? E ele estava também na famosa, no Pentagon Combate, lutando, enfrentando a família Gracie, lutando com o Renzo. Então, assim, é um cara que, pô, meu irmão, ele estava com o Royler naquela disputa do Rickson com o Hugo, ele estava no mesmo dia para lutar com o Royler. Em suma, é um guerreiro que tem seu nome escrito na história e, para mim, está entre os maiores do Vale Tudo. Eu falo, né, frisando, o que eu vi lutar. Eu não acompanhei os anos 50, o mestre Carson, o mestre Hélio, o João Alberto Barreto. Esse eu não acompanhei, não posso falar. Mas falando dos que eu acompanhei, eu coloco esses aí, né, os precursores para mim são esses e merecem todo o meu respeito, esses 5. Agora já na época do MMA, né, com regras mais definidas, com luva, enfim, se a gente fosse colocar assim, desde quando começou o termo MMA, quais os 5 maiores que você viu? Uma pergunta difícil também, mas os 5 maiores da história do MMA para você. Bom, os 5 maiores do MMA, né, eu acho que eu não posso... Aí quando a gente fala de MMA, a gente tem que cair nos números, né? Aí eu considero o John Jones o mais completo por ter enfrentado os maiores numa mesma categoria, com a categoria com maior grau de competitividade. Ele pegou os lutadores mais duros de 2 gerações, né, e venceu de maneira clara, com nocaute, né? Ele venceu o Vitor Belfort, ele venceu o Lyoto Machida, ele venceu o Glover Teixeira, ele venceu o Quinton Jackson, ele venceu... Meu irmão, ele enfileirou. Para mim é o maior de todos os tempos, com ou sem doping, é o John Jones, né? Anderson Silva também, porra, indescritível que eu vi esse cara fazer, e a honra de ter acompanhado ele desde o começo. Um gênio, o primeiro a trazer a genialidade, aquela coisa do futebol arte, ele trouxe do MMA arte, né? Ele teve uma influência clara do Pelé Land. Eu acompanhei o Pelé Land, vi o Anderson surgindo, eles chegaram a se enfrentar no Muay Thai. O Anderson tinha uma admiração pelo Pelé, que veio antes dele, mas o Anderson era mais gênio, né? O Anderson estava acima do Pelé e provou isso mais pra frente, fazendo o que fez, né? Batendo todos os recordes e se colocando à prova, né? Colocando em situações de desconforto, subindo de categoria, se arriscando, e isso fez dele um dos maiores gênios de todos os tempos. O outro nome, obviamente, Jorge St-Pierre, também outra lenda e outro cara completo, né? A evolução aí da era Marco Ruas, um cara que trouxe cross-training e mostrou isso de maneira indiscutível. E é um cara que, porra, tá com o nome escrito também.
O Demetrius Johnson, né, que a gente não pode esquecer, ele, obviamente, a categoria dele não tem a competitividade dessas outras. Então, apesar de bater todos os números do Anderson, não considero na altura desses anteriores que eu falei, por conta da competitividade. Se ele subir de categoria e vencer o TJ ou o Dominique, aí sim, ele passa a entrar na galeria de Anderson, Jorge St-Pierre e John Jones. Por mim, na minha concepção, por enquanto, ele é um gênio, sim, mas não está no nível desses melhores de todos os tempos. E o Fedor, né, cara, que é um monstro sagrado aí, um cara que durante 10 anos, todo errado, todo gordinho, se ele perdesse 10 quilos, fizesse uma dieta, lutava entre os meio pesados e nunca quis fazer isso, sempre foi o menor peso pesado e bateu em todo mundo durante 10 anos. Né? Eu estava do lado ali do ringue, vendo a luta dele com o Crocop, uma das melhores de todos os tempos, e impressionante, o cara aceitou lutar na área de um dos maiores strikers do mundo em pé e venceu a luta. Então esse cara, pra mim, esses 5 são os maiores. Mas obviamente, como brasileiro, e aí meu lado de jornalista, né, se eu pudesse botar mais 3 nomes aí, eu não posso esquecer 3 nomes, cara, que pra mim fizeram muita diferença e influenciaram gerações, né? Rodrigo Minotauro, que, um dos maiores guerreiros da história, o cara que trouxe de volta a dignidade ao jiu-jitsu, mostrou que o jiu-jitsu podia vencer novamente, né? Quando a gente estava numa fase que o wrestling voltava a dominar e falavam, acabou o jiu-jitsu acabou, o Minotauro foi lá, pegou o braço do Coleman, pegou todo mundo e trouxe a dignidade de volta ao jiu-jitsu. E é um guerreiro, né? Um cara que realmente a luta dele com o Bob Sapp, para mim, é a maior de todos os tempos em termos de emoção, a luta mais marcante da história do MMA. Vanderlei Silva, né? O maior monstro que eu já vi em termos de coração, o cara que teve 7 anos dominando e com todas as limitações que ele tinha. Ele não era o cara mais melhor striker, né? Ele tinha deficiências no chão, deficiências no wrestling e se manteve dominando por 7 anos pelo coração. Então, um cara que merece todo o respeito do mundo. E o Vitor Belfort, né, cara, que é o orgulho do Carson, é o primeiro cara a misturar boxe e jiu-jitsu de maneira esplendorosa, um cara que escreveu seu nome na história também e ajudou junto com o Anderson a grande virada do MMA nacional. Então, assim, eu tenho uma grande dificuldade de dizer os maiores. Eu falei os 5 maiores que eu acho, mas eu não tenho como deixar esses 3 grandes ídolos de fora. Alonso, você cobriu vários eventos de jiu-jitsu, de competição, os mundiais, enfim, viu lutas históricas aí desde Valide versus Roleta, Jacaré versus o Roger, enfim, até as lutas atuais, esse duelo que teve no evento realizado pela Kira entre o Bochecha e o Roger. Se você pudesse colocar, né, dos eventos que você cobria com o saudoso Mestre Paquetá, vamos colocar assim, quais os 5 maiores que você viu em termos de jiu-jitsu de competição até hoje? Os 5 maiores do jiu-jitsu de competição que o Marcelo Alonso viu na vida dele. Bom, vamos lá. Sobre os maiores do jiu-jitsu, eu começo falando com um que não foi um grande competidor, mas eu vi que tudo que falavam dele, eu vi que era verdade, que foi o Rickson Gracie, né? O pessoal sempre falava, o Rickson não era essa coisa toda e tal. Eu vi o Rickson. Eu não vi o Rickson competindo, né? Todas as lutas que ele fez, ele finalizou. Isso eu não vi, mas eu vi ele dando um seminário na Axe. Assim que eu comecei a cobrir, em 94, eu fui nesse seminário e eu vi ele finalizando 26 pessoas que estavam no seminário. Né? Pelo menos 8 eram faixas pretas e do nível de Renzo, Paulo Caruso, ele enfileirou todo mundo. Nunca tinha visto isso. Eu já treinava jiu-jitsu na época, eu sabia da dificuldade de, por exemplo, dar 3 treinos seguidos. Quem bota o kimono ali, tá começando, sabe, o cara deu 5 treinos de 5 minutos, né, o cara deu 10 treinos, agora o cara deu 26 treinos, 28 treinos seguidos, finalizando todo mundo, até pegar. Eu nunca tinha visto isso, sendo que
poxa, eram os 8 pretas, como eu falei, tinham pelo menos uns 7 marrons, o resto era roxo e azul. E aí ele brincava para descansar depois do preta. Mas isso eu vi, ninguém me contou não. Então o cara era o que todo mundo falava mesmo, tem que respeitar. Agora, os maiores competidores, eu, poxa, eu vi a Mauri Bittetti, é um cara que a gente não pode esquecer, grande nome da Carson Gracie, que pô, ganhou absoluto, ganhou peso, e era horrível competir contra ele. Ele tinha o judô, ele tinha o jiu-jitsu, ele era bom, né? Ele era um cara que perturbava o jogo de todo mundo. Venceu o Fábio Gurgel algumas vezes, venceu os grandes nomes da época. Então foi um cara que está entre os maiores indiscutivelmente. Royler Gracie, para mim, o maior competidor que eu vi, né, em termos de ter passado por várias gerações e ser testado. Pegou a geração do Clóvis e de la Riva, né, depois pegou a geração poxa, do João Roque, do Soca e do Sonequinha, que é a geração dele, né? Depois ele pegou a geração dos novinhos, Leozinho, Léo Santos, Shaolin, né? Então, assim, é um cara que, para mim, que eu tenha visto, foi o maior que eu vi, exatamente por se testar no peso e no absoluto. Ele lutava peso, vencia e lutava absoluto. Né? Na verdade, ele e o Rickson foram os caras que frearam um pouco aquela coisa da equipe Carson ganhar tudo, do pluma branca até o preto absoluto. O Rickson, quando entrava, era sempre campeão absoluto na preta e no pesado, e o Royler, ele alternava, poxa, ele pegou várias gerações do Carson que ele perdia uma do De La Riva, mas ganhava outra, perdia uma do Cláudio, mas ganhava outra, entendeu? Então, assim, ele foi um cara que foi pedra no sapato. E depois, na geração dele, ele foi absoluto, e na geração subsequente ele também foi absoluto, porque ele venceu esses garotos todos que estavam chegando. Então, para mim, foi o maior competidor que eu vi. Outro grande nome, Saulo Ribeiro, impressionante, né? Um cara que, porra, eu vi chegar de Manaus de faixa azul, aqui fiz a primeira matéria com ele na Kiai, de ver esse cara chegar à faixa preta, fazer o que ele fez, né, com 77, 80 quilos, ganhar vários absolutos, né, de maneira assim, absolutamente soberana, ganhando grandes nomes como Fábio Gurgel, né, o Saulo ganhou os maiores nomes da sua geração. Outro grande nome que eu não posso esquecer, Ronaldo Jacaré, um cara que chegava de Manaus digamos, no dia 10 e até o dia 24 lutava o Mundial da Confederação do Luizinho e o Mundial da Confederação do Carlinhos. Peso absoluto. O cara fazia quase 30 lutas. Fazia 15 lutas no final de semana, 15 lutas no outro final de semana, sendo que a última, quando ele estava mais cansado, com o corpo mais baqueado, era mais dura, que era a final do absoluto com o melhor do campeonato do Carlinhos, que era o Roger. Então, o cara que, porra, foi o maior monstro em termos físicos que eu vi, e não tinha a escola Gracie, como esses outros que eu falei, não tinha a escola da Aliança, do Hollis, não tinha a escola do Carson, era um cara que veio do judô, e, pô, aperfeiçoou seu chão com o mestre Henrique lá e tinha uma parte física que ninguém tinha. Então esse cara, para mim, é um fenômeno, assim. Outro, Marcelinho Garcia, pequenininho, um gênio, pegador de costas, né, que fez no jiu-jitsu uma história linda, mas principalmente no ADCC, né, aquela luta antológica com o Rico Rodrigues e tantas outras, aí, um pegador de costas como nunca vimos nada igual. E para terminar, né, o cara que comprovou numericamente que é o maior de todos, que é o Roger Gracie, né, 10 vezes campeão mundial aí, e realmente aí já é um Gracie modificado geneticamente, né, um Gracie grande, né, ele tinha, por exemplo, o Rickson, era um cara de 1,80m, ali, 80 e poucos quilos, e pô, o Roger já veio grandão, quer dizer, com a técnica Gracie refinada e ainda com potencial físico incrível. Então, pô, esses para mim foram os maiores. Alonso, você já viajou aí o mundo inteiro, já deve ter aí trilhões de passaportes. Vamos falar aí, quais as viagens que você fez para o exterior, cobrindo algum evento, enfim, específico, que não sai da sua cabeça de jeito nenhum? Cara, essa é talvez a mais difícil de todas. Escolher uma melhor viagem
porque assim, em termos de local, né, fica até mais fácil, porque é incrível você conhecer culturas como a cultura árabe, que eu passava dias ali fotografando as pessoas na rua, encantado com aquilo. Porra, ir para Aruba, eu que sou um apaixonado por mergulho, o Lapenda me levou para Aruba para cobrir um evento, obviamente mergulhei muito lá, navios da Segunda Guerra Mundial, então como viagem, essas foram muito marcantes. Porra, a Rússia, foi uma viagem incrível, fui 2 vezes para a Rússia, sempre curti muito a cultura russa e foi uma coisa incrível. E o Japão, né, cara? Que é o Japão, porra, até hoje é a minha grande paixão. Trabalhei para os japoneses muito tempo. Então, assim, são muitas viagens que eu tive a oportunidade de fazer e conhecer lugares muito legais. Mas eu tenho que dizer que as viagens mais marcantes são aquelas que eu fiz com Carson Gracie, né? Que são as que a gente não consegue parar de rir um segundo, né? Eu fiz muitas, né, para o Japão, eu fiz viagens para o UFC e sentado do lado dele no avião, em muitas dessas viagens, e aí ele vinha desenhando comigo a camisa que ele ia fazer a próxima, né? Quando a gente viajou a primeira vez, ele desenhou a camisa dos Creontes. Os Creontes eram os inimigos dele, então ele botou por C. Aí ele ficava, fala quem é o C. Eu, pô, bicho, os Creontes são teus, não são meu, pô. Aí ele, não, fala aí, me ajuda. C barra Gracie. Aí eu, porra, você que sabe, R. Pô, Irmãos Machado. Aí ele ia fazendo lá a camisa Creontes em R, em vermelho, no vertical, e botava o nome das academias no horizontal. E assim ele fez várias camisas. Eu me divertia com ele, né? Era uma figura ímpar, assim, e você ria sem parar um segundo. Que ele ia, porra, aquele jeito dele, mas você passava vergonha a cada metro quadrado. Você andava com o Cássio no aeroporto, o jeito dele de falar alto chamava a atenção de todo mundo, ele ia brigando com todo mundo, com os alunos, com os amigos. Mas eram viagens absolutamente inesquecíveis, cara. Eu tive a honra absoluta de ter viajado muito com ele, inclusive ter ficado na casa dele em Los Angeles, né? Que se eu fosse para Los Angeles e não ficasse na casa dele, ele ficava pau da vida. Então, sempre que eu passava por Los Angeles, ou voltando do Japão, ou ia a Los Angeles fazer matérias, eu acabava ficando lá na casa do mestre. E, pô, ria demais, obviamente, né? Eu dormia na sala dele e, pô, me divertia muito, cara. Foram os momentos mais legais aí desses 25 anos disparado. Esses que eu passei com o Carson e com o meu grande amigo Paquetá junto também. Marcelo, você é considerado um jornalista, né, que consegue, que tramita entre qualquer academia, escola e é respeitado por todos. Vamos colocar assim, na época de ouro da rivalidade entre a BTT e a shootbox, ou da luta livre e o jiu-jitsu no Rio de Janeiro, algum atleta, algum mestre ficou cismado com você, por você dar mais espaço, na visão dele, mais espaço para um lado que para o outro, que a foto que você tirou da outra academia é mais bonita, enfim, teve algo nesse sentido, assim, que você teve que contornar? Pô, esse assunto da rivalidade, cara, isso era a coisa mais recorrente na minha vida profissional, né? Eu vivia nessa tensão, nessa corda bamba, de, pô, como é que eu vou entrar aqui e semana que vem eu tenho que estar ali, os caras não se falam, os caras se odeiam. Literalmente, eu vivia na faixa de Gaza, só que eu tinha que, pô, um dia eu tinha que entrar no prédio para conversar com um judeu ortodoxo, e no outro dia, entendeu? Eu tava, tomando café com o cara do Hezbollah, entendeu? Não era fácil, não. É difícil explicar o quão sinistro isso era. Na era da luta livre, nem tanto, porque a luta livre não tinha espaço. Eu não sofria nenhuma pressão da luta livre. A luta livre só tinha gratidão, e só tenho gratidão até hoje. Porque eles não tinham espaço nenhum. Botar a luta livre nas revistas era uma briga minha. Eu sabia do valor dos caras, mandava pro Japão pequeno, falava, ó, isso é sinistro, essa guilhotina aqui não existe, o moleque realmente é diferenciado. Tanto que os japoneses levaram ele para lá e ele foi campeão do Shoto, né? Depois de uma matéria que eu fiz na revista japonesa Kakutori Tsushin, de um campeonato de luta livre. Então a luta livre não me impressionava, porque eles não tinham nada. A luta livre era uma briga pessoal minha. Botar a luta livre na tatame, eu consegui 2 páginas. O dono da tatame falava, cara, a gente vai arrumar uma briga. Porra, você
vai querer botar luta livre, pô, e o jiu-jitsu que anuncia, infelizmente é o que banca, a revista é cara, e eu, pô, cara, mas não é possível, olha esse cacareco, olha esse pequeno, pô, o Hugo Duarte e o Eugênio tem o maior valor, e a gente ia lá, pum, conseguiu o espacinho, entendeu? Então, assim, a luta livre não impressionava, mas cada vez que saía a luta livre, o pessoal do jiu-jitsu falava, pô, tá amiguinho do Hugo, de Eugênio, porra, esses caras são bandidos, sofri uma pressão monstruosa. Mas até aí, como não havia o outro lado me pressionando, entendeu? Não tinha tanto problema. O problema maior começou na era Pride, que aí era bastante delicado, né? Porque eu cobria para a revista japonesa e para a Tatame e para todos os veículos. E eu tinha que estar nos dois lugares. Eu saía da BTT e ia para chutebox. Né? E eu via os dois lados falando as coisas mais bizarras do outro. E não podia ficar de leve trás. Ao mesmo tempo, como jornalista, eu tinha que conseguir boas manchetes. Né? Então, por exemplo, eu não podia chegar lá e falar que o ninja disse que ia quebrar a mandíbula do Zé Mário. Entendeu? Mas ao mesmo tempo eu tinha que conseguir boas manchetes. Então eu vivia numa corda bamba ali bem perigosa nesse sentido, né? E quando chegava nos eventos, então pior ainda, porque quando eu estava na chutebox eu era muito bem recebido, sempre fui em Curitiba pelo Rudimar. Não tinha problema algum, chegava lá, maravilha. BTT, poxa, eu sempre fui ligado aos caras do Carson, né? Então, não tinha problema. Agora, quando eu chegava no Japão, né, que eu tinha que descer do quarto e tomar café com alguém, se eu fosse visto com a BTT, o pessoal da Shootbox ficava revoltado. Se eu fosse visto com o pessoal da Shootbox, o pessoal da BTT também falava. O pessoal da BTT era até mais calmo. O pessoal da Shootbox, ficava, não entendia muito bem aquilo, entendeu? Então foi bem complicado, assim, esses tempos eu tive que ter um jogo de cintura, cara. E assim, mais do que isso, porque como você conhece os caras e você tem que fazer jornalismo, né? A notícia tem que vir em primeiro lugar. Então muitas vezes eu era chamado de, não, porque o Alonso, quando começaram a chegar os novos jornalistas, eu fui acusado, né, me chamavam de assim, não, o Alonso não é jornalista, ele é amigo, né? Aí eu sempre pegava e mostrava algumas matérias que eu tinha feito na época, que mesmo sendo amigo, os caras ficavam chateados, mas por me respeitar entendiam, como por exemplo o Racha na BTT. Poxa, o Murilo ficou chateado comigo um bom tempo, o Bebel, todo mundo da BTT, mas cara, eu tinha que fazer e eu fazia, que era a minha obrigação como jornalista, entendeu? Quando o Carson expulsou os caras, os caras falaram, meu irmão, tu não pode botar isso, cara, já foi. Eu preciso dar a resposta de vocês. Então, assim, eu sempre coloquei o lado profissional antes da amizade, ao contrário do que muitos pensavam, entendeu? E isso é importante ser dito. Em várias situações, quando eu era confrontado, a amizade acabava ficando em segundo plano. E o que mais importava ali para mim era a manchete, era o jornalismo. Sempre tentando, né, sempre buscando a ética, nunca usando uma coisa que eu ouvi escondida, isso eu nunca fiz, né? É o que eu falava, né? Depois que o jornalismo marcial cresceu, muita gente falava, não tem jornalismo marcial, futebol e MMA é a mesma coisa. Eu sempre disse, não, de jeito nenhum, são mundos distintos. O mundo marcial tem que ter um respeito, entendeu? Você tem um respeito marcial, se para fazer jornalismo, se esse papo de que para jornalista não tem off, passasse a vingar no jornalismo de luta, eu voltava para a biologia, entendeu? Que isso para mim não existe. Isso aí eu entendo, o cara que faz jornalismo de caras, de revista de fofoca, ou jornalismo político, aí é um estilo de jornalismo que não é o que eu gosto. Se eu fosse ter que fazer isso, eu voltava para a minha biologia, entendeu? O jornalismo que eu faço é o jornalismo de falar o que tem que falar, furo de reportagem sim, mas a ética em primeiro lugar. Se eu estou num lugar, o Minotauro vem me contar uma situação, entendeu? E ele pede off, eu vou sempre respeitar esse off. Eu vou, obviamente, brigar com ele e falar, Rodrigo, mas até aqui eu posso, até aqui eu vou, entendeu? Várias situações eu tive furos de reportagem na mão, e eu sempre priorizei o respeito e a dignidade, entendeu? Eu nunca dei um furo e ferrei
Um cara que confiou em mim. E por isso consegui muitos furos, muitos furos. Porque os caras, quando tinham que falar, eles sempre davam para mim em primeiro lugar. Entendeu? Então, assim, são os dois lados da moeda que tem que ser lembrados. Né? Mas isso é um debate longo, isso é uma tese. Né? Se eu for falar isso numa faculdade de jornalismo, talvez a maioria vai ficar contra mim, vai dizer que eu estou errado, que jornalista não tem off. Mas aí é o que eu falo, aí eu mudo de profissão. Marcelo, você viveu grandes eventos, como aquele desafio da luta livre versus o Jiu-Jitsu em 91 no Rio, vários IVCs, Mecas, Prides, UFC, dentre outros. A famosa luta do Renzo contra o Eugênio em 97 no Pentagon, dentre vários outros eventos que você cobriu. Teve algum evento que você passou por algum momento de tensão, algo que você, mesmo não tendo ligação nenhuma com nenhuma equipe, enfim, mas você temeu algo ruim acontecer, sentiu o clima pesado ali nos bastidores, no evento? Teve algum momento que você temeu por alguma briga generalizada? Enfim, conta um pouco pra gente algo nesse sentido. Bom, essa parte da tensão, cara, é outra marca registrada aí da minha carreira. Momentos que com certeza eu tive momentos muito tensos, né? Na época do Vale Tudo não era brincadeira, não era como hoje, organizado, com divisão, não. A gente chegava ali, meu amigo, cobria um evento no Nordeste, sabia que podia voar a lata de qualquer lugar, entendeu? Eu já cheguei. Então vamos lá, lembrando alguns casos, né? Renzo e Eugênio. Porra, uma loucura botar essa luta. Quem fez essa luta naquele momento foi um débil mental, né? Porque a rivalidade estava começando a ficar melhor. Não era o momento de se casar uma luta entre os dois grandes ícones do jiu-jitsu da luta livre. Algum imbecil casou essa luta e deu no que deu, né? E ainda quiseram economizar na polícia, ao invés de botar o Sérgio Inácio, botaram a polícia militar. E aí foi aquela guerra que fez o nosso esporte começar a andar para frente e andar 10 anos para trás. Eu me lembro muito da tensão lá, esse é um dia que me marcou, porque começou a quebrar cadeira, eu nunca vi uma tensão tão grande no local como esse evento, é o maior que eu já vi mesmo, né? E cadeira quebrando, e tiro pro alto, eu debaixo do octagon, porra, o octagon lotado de gente embaixo, depois começou a ter tiro no Tijuca. E foi o grande passo para trás que o esporte deu, né? Outro momento também, em Natal, uma vez eu fui lá e me falaram que existia uma rivalidade grande, que já tinha até morrido gente. E eu cheguei na pesagem, se eu não me engano foi com o Buda, e tinha o cara que o Buda odiava, e lá o pessoal resolve na peixeira mesmo, nos anos 90. E o pessoal dizendo, meu irmão, que nego ia se matar na pesagem. Esse dia foi tenso também. Graças a Deus eu estava ali com o Buda, consegui acalmar ele ali e tal, e deu tudo certo. Mas nesse mesmo evento também passei atenção, porque teve uma chuva de cadeiras e latas. Tomei latada na cabeça, foi tenso. Outro momento tenso que eu lembro foi a descida do Coleman no IVC. O Coleman estava muito marrento, ganhando o UFC e tal, e ele não tinha ideia do que era vir para o Brasil. Aí ele trouxe o Brandon Lee Rincon para lutar, se eu não me engano, com o Ebenezer. Essa mesma noite o Vanderlei lutaria com o Mike Van Arsdale. Então era wrestling contra chutebox, e chutebox e boxe style do Luiz Alves, né? Então era Muay Thai e wrestling, clima muito pesado. E os wrestlers, coitados, não sabiam disso, não sabiam onde estavam pisando, né? E aí o Coleman desce a escada rolante na minha frente, já tinha um corredor polonês da chutebox, o pessoal dando tapa nas costas dele. Eu falei, vão linchar o Coleman. Porra, meu Deus do céu, vai dar merda. Eu acho que o Coleman sentiu o peso da parada. Eu já vi ele até dando uma entrevista sobre isso, falando, meu Deus, esses caras, isso aqui não é brincadeira não. Ele saiu e não arrumou confusão. E a outra foi Shogun e Arona, final do Pride Grand Prix 2005, ali a tensão no ar absurda, até porque o Arona tinha vencido o Vanderlei, né? E você tinha de um lado o Paulão, do outro lado o Ninja, chutebox inteira, Rafael, é muita tensão. Eu falei, vai dar uma tragédia. Quem ganhar aqui vai dar uma tragédia, porque os caras se odeiam de fato. E o Paulão fazia sinal dizendo que ia ser 2-0, 2 numa noite.
Em suma, o Rudimar tinha chamado ele de Paulinho para mim na tatame anterior. Era um ódio no ar que você não vê nem em torcida de futebol. Mas graças a Deus, ao contrário do futebol, né, a gente aqui tem respeito e código de samurai, né, meu irmão? Todo mundo, se tiver que fazer, faz mano a mano. E como a gente já viu, né, luta livre contra jiu-jitsu, o Rickson com o Hugo, a luta livre invadiu com 60 escolas. E, meu amigo, o Hélio chegou pro Hugo e falou: são só os dois, mestre, prometo pro senhor. Só os dois brigaram, o Rickson ganhou, apertou a mão e falou: é isso mesmo, valeu, campeão, te respeito. E isso é código de samurai que a gente tem nas artes marciais, infelizmente no futebol não. Você vê 5 dando com barra de ferro na cabeça do outro, 5 chutando. E esse código de ética, voltando aqui ao assunto do Pride, prevaleceu esse dia. O Arona venceu, o Shogun venceu o Arona, mas o pessoal da BTT ali conseguiu controlar o Paulão ali e tal, e no final deu tudo certo, terminou todo mundo se respeitando pô, inclusive, o dia seguinte, Arona e Shogun sentados lado a lado na conferência de imprensa. Então, graças a Deus, sempre o espírito samurai, o espírito de guerreiro dos caras, né, foi superior à rivalidade. Marcelo, conta pra gente, tirando os lutadores, vamos falar só de mestres, de pessoas que contribuíram para o crescimento e o desenvolvimento da luta no Brasil e se tornar o que é hoje o Brasil, uma referência, fez vários campeões aí de vários grandes eventos, Pride, UFC, dentre outros. Se você pudesse colocar quais as 4 figuras mais importantes da história da luta no Brasil, desde o Nélio Naja, passando pelo mestre Rudimar Fedrigo, desde o Carlos Gracie até os dias de hoje, quais os 4 pilares fundamentais para você, por o Brasil ser o que é hoje em dia no MMA? Bom, cara, essa é bem difícil, né? Os mestres que mais contribuíram para o Vale Tudo. Vamos lá. Eu dividiria inicialmente, né, Orconcura, assim, os caras que realmente a gente está aqui muito porque eles começaram lá atrás, Carlos e Hélio, né? E Conde Coma, que são os caras que o encontro do Carlos com Conde Coma ou com o aprendizado do Carlos, né, do jiu-jitsu, levou a tudo que está ocorrendo hoje, indiscutivelmente. Na sequência a gente tem o Hélio, que é o soldado, quem lê o livro da Leila Grace sabe o que eu estou falando, é o soldado que leva a filosofia do mestre adiante. Carson, que é o cara que democratiza o jiu-jitsu, né? Leva o jiu-jitsu para o menos abastado e populariza a arte. Depois o Rorion, que é o cara que levou essa plataforma para o mundo. Não adiantaria nada tudo que foi feito pelos Gracie se o Rorion não tivesse a visão de levar isso para Los Angeles e em Hollywood levar isso para o mundo. Ralou muito esse cara, merece todo o respeito também, Rorion Gracie. Sem ele não existiria o UFC, a gente estaria falando aqui em Kung Fu e até hoje, entendeu? Então, um cara que merece todo o meu respeito. E aqui a gente tem que lembrar das figuras do Brasil, né? Porque a gente sempre fala, o lutador, o Anderson não seria nada se não tivesse o Chael Sonnen, o McGregor sem o Aldo, né? Os grandes ícones sempre tiveram seus algozes. E aqui no Brasil a gente tem que lembrar sempre, se o jiu-jitsu explodiu é porque tiveram oponentes do nível da luta livre e do Muay Thai que se uniram. Então, pensando nisso, depois desses grandes mestres aí da família Gracie, eu coloco o Nélio Naja, que é o cara que difundiu o Muay Thai no Brasil, Flávio Molina, que foi o cara que pegou o Muay Thai do Nélio Naja e também ajudou a difundir, o Rudimar Fedrigo, né, que revolucionou aí também o Muay Thai, criando a equipe Chutebox, um grande líder, um grande formador de campeões, e o Bruno Sila, que foi o cara que, junto com o mestre Leitão, né, popularizou a luta livre, a luta de chão, se juntando com a equipe ali do Molina e fazendo essa grande rivalidade com o jiu-jitsu que fez o esporte crescer. Então, Bruno Sila, Molina, o mestre Hatten, né, que é o que começou com tudo isso, o Tatu, antes do Bruno Sila, antes do mestre Beto Leitão. Então a gente tem Euclides Hatten, a gente não pode esquecer desses grandes nomes. E eu gosto sempre de lembrar também de 2 nomes do boxe que tiveram importância
enorme aí, levando a galera do jiu-jitsu, principalmente a aprender a luta em pé, que foi Cláudio Coelho no boxe e também o Santa Rosa lá atrás, que ajudou Carson e Hélio. Então esses mestres, cara, a gente não pode esquecer nunca. Marcelo, fala agora dos seus livros, né? Você lançou aquele livro que foi um sucesso, que é uma referência, né? Que tem gravuras lindas, fotos maravilhosas, né? Uma grande obra, que é o do Vale Tudo MMA, que foi um grande sucesso, teve lançamento no Brasil inteiro. E recentemente você lançou o livro Por Trás do Octógono, né? Que é um livro que tem uns causos muito engraçados, enfim, que você conta histórias que você viveu dentro desses vários anos que você está envolvido com o universo da luta. Conta um pouco pra gente sobre essas duas obras. Foi uma exposição que eu fiz no UFC Rio 1, chamei o Susumu Nagal, falei, meu irmão, a gente começou isso junto no mesmo ano, em 93, eu cobrindo tudo aqui no Brasil, você aí no Japão, vamos juntar nossas fotos, não comparando as minhas com a dele, né, esse aí é o Duran das fotos, mas momentos importantes que a gente registrou, e vamos fazer uma exposição. Ele, pô, adorei a ideia, vamos embora. Aí fiz uma exposição que foi um sucesso aqui no Rio Sul, patrocinada pelo Combate. O Daniel Quiroga, que era o novo diretor, amou a ideia. E terminado a exposição, falei, Quiroga, eu tenho um livro escrito falando dos 100 anos de luta, que é o tema dessa exposição. Vamos lançar um livro? Vamos embora, Marcelo, adorei a ideia, fizemos aquele livro, né? Que meu principal objetivo eu sempre deixei claro, né? Tivemos grandes livros, grandes literaturas de luta aí, para mim, Reila Gracie, Carlos Gracie, o criador da dinastia, e o livro do Felipe Aui, cara, antológico, lembrando os principais momentos da luta, são os melhores livros que tem de biografia mais completa sobre a história do nosso esporte. O objetivo do meu era uma coisa um pouco mais, contar a história resumida desses 100 anos com imagens, mostrando quem são esses grandes ícones que marcaram os anos 50, os anos 80, os anos 90, Molinas, Renan Pitangui, Eugênio, Murilo, Fábio Gurgel, né, esses grandes ícones aí, Marcelo Bering, João Alberto Barreto, em suma. E contar isso em português e inglês, para nunca deixar os gringos esquecerem que do Vale Tudo ao MMA, que hoje em dia, né, o MMA é um esporte que inclui milhares de atletas, lutadores, professores no mundo inteiro, hoje se alimentam, têm dignidade graças a um encontro que aconteceu em 1903 em Belém do Pará. Isso nunca pode ser esquecido. Então eu fiz o livro em português e inglês e graças a Deus foi um grande sucesso. A gente vendeu a primeira edição em menos de um ano, fez a segunda edição em 2014 e também em português e inglês, já atualizada, já com os novos campeões, mas sempre em português e inglês e levando isso lá para fora, botando na Amazon para lembrar os caras, meu amigo, onde tudo começou. O encontro entre Carlos e Mitsui Maeda, toda essa guerra que a luta livre jiu-jitsu fez aqui, João Alberto, Ivan Gomes, Valdemar Santana, Euclides Pereira, Carson Gracie, esses caras nunca podem ser esquecidos, entendeu? Então todo lutador lá fora, não pode esquecer que para o MMA chegar ao patamar de hoje, teve uma longa história de 100 anos. Né? Se o esporte há 20 anos se chama MMA, tem 80 anos antes de história e tudo começou aqui no Brasil. E aí foi a ideia desse livro. E posteriormente, 2 anos depois, como eu sempre estou, né, cara, nos bastidores contando as histórias para os amigos, do que eu vivi, né, eu tenho um maior tesão nisso, contar as histórias da minha vida aí, esse privilégio de ter vivido 25 anos cobrindo o início disso tudo, do Vale Tudo pro MMA, né, de 91 para cá. Aí os amigos sempre, cara, escreve isso, você tem que escrever esses causos, não é possível, tal. Aí eu resolvi botar isso no papel, escrevi um livro com os causos dos bastidores. Aí saiu Por Trás do Octógono, agora em agosto, com Charles do Aroeira na capa, e 110 causos aí que marcaram a minha história e a história das lutas. Não só causos meus, causos, alguns que eu ouvi de amigos próximos, mas muitos meus, em suma. O interessante é o seguinte, o objetivo é rir. O cara senta ali, abre o livro, se informa sobre luta e ri muito sobre os grandes personagens aí
que marcaram a história da nossa luta. É o que eu tentei fazer com as charges do Davi Carvalho, que arrebenta, né, o chargista do sexto round, que hoje também é do combate, e que ilustrou com 25 charges esse livro de 150 páginas. Alonso, agora conta aí um pouco pra gente, né, qual a sua visão, né, do atual momento do MMA no Brasil, você como um jornalista, enfim, o que que você acha, né? Hoje em dia a gente não tem tantos eventos fixos que acontecem com frequência. Por exemplo, a gente tem o Jungle Fight e não tem tantos mais. Enfim, o que que você acha que está faltando no Brasil, os promotores, enfim, para que o Brasil volte a ser um cenário de grandes eventos? Cara, a minha visão atual sobre o momento do MMA, né, é que assim, por que nós sempre fomos o grande celeiro de lutadores aí junto com os Estados Unidos, né, os dois maiores celeiros de lutadores do mundo? Porque sempre tivemos plataformas de lançamento. Sempre tivemos um Mecha, um Jungle, um IVC que lançou nossos grandes talentos, né? O Anderson Silva não parou de lutar porque o Mecha jogou ele no Pride, jogou ele no Shotô e depois no Pride, né? E assim por diante. O Vanderlei idem, chegou no Pride porque lutou no IVC. Então, assim, as plataformas são essenciais. E isso não está ocorrendo agora por quê? Por conta da crise da nossa economia, né? Então temos sim Andersons aí escondidos, Vanderleis, Minotauros, mas infelizmente, por conta dessa crise que o nosso país vive, a gente não está conseguindo lançá-los para o mercado internacional. E uma das marcas do nosso MMA sempre foi a competitividade. Sempre tivemos muitos eventos, muitas equipes duras, e isso é que mais me preocupa no momento. Sem eventos, sem muita competitividade, a gente está perdendo o mercado. Então, além de vivermos uma entre-safra de ídolos, né, não temos novos ídolos aparecendo, nós não estamos criando novos ídolos, e isso me preocupa, porque não temos eventos para alçar esses caras. Esses caras existem, eles estão aí, né, como estavam os Andersons, Vanderleis lá nos tempos da Shootbox, só que se não aparecerem perspectivas e plataformas de lançamento, esses caras podem desistir, podem virar atendente do McDonald's como era o Anderson, pode virar borracheiro como era o Luiz Frankenstein, entendeu? Então, assim, eu torço muito para que a economia volte a respirar e que a gente volte a ser referência, né? Se a gente hoje tem aí 2 atletas em destaque nos meios médios, por quê? Porque vieram lá de fora treinar aqui, porque o Brasil sempre foi um exemplo, né? O Santiago Ponzinibbio veio da Argentina treinar com o Thiago Tavares, o Darren Till veio da Inglaterra treinar com o Brigadeiro. Então, assim, a gente precisa continuar sendo referência do MMA. E eu espero sinceramente que a economia brasileira volte a melhorar para a gente voltar a ter grandes plataformas de lançamento e principalmente grandes equipes. Marcelo, agora eu gostaria da sua opinião, né? Falando da evolução do esporte, enfim, de regras, que a regra mudou, antigamente valia cabeçada, agora não vale, enfim, não tinha luva, depois passou a ter, enfim, vai sempre mudando algumas coisas no esporte. Tem alguma coisa que mudou, que está acontecendo, que incomoda você no atual cenário do MMA? O que eu acho que poderia ter melhorado, como eu vi a evolução do MMA ultimamente, né? O que eu acho que poderia ter sido diferente. Rapaz, por incrível que pareça, eu tenho achado, até 2015 eu vinha bem impressionado com o ritmo que o esporte vinha crescendo e o caminho que o esporte vinha crescendo vinha me agradando bastante, né? Levando em conta que esportes como, por exemplo, boxe, futebol, né? Todos esses esportes aí demoraram 100 anos para aparecer, para se desenvolver aí, né? E o MMA, poxa, em 20 anos estava chegando, desenvolvendo bastante rápido, né? Uma velocidade muito grande e assim, seguindo um caminho muito legal. Mas duas medidas me incomodaram um pouco, no sentido de, não de serem totalmente equivocadas, mas exatamente pelo caminho que o esporte foi levado a partir dessas medidas, né? São elas a entrada da Reebok,
que foi para mim o maior atraso na história do MMA, e também a Ousada. Explico por quê. Com relação a Reebok, poderia até parecer bonito na foto. Resumindo, as duas ficaram muito bonitas na foto, tiveram importância enorme na valorização do ativo do UFC, 4,2 bilhões de dólares, né? Foram importantíssimas para o UFC chegar lá e vender e falar, olha, eu tenho um produtaço que vale 4,2 bilhões. Foram lindas para o UFC ficar bonito na foto, mas não beneficiaram quem eu mais acho que precisa ser beneficiado, que são os atletas, são as estrelas do show. Esses caras, todas as mudanças, na minha leitura do MMA, tem que ser feita no sentido de beneficiar as grandes estrelas do show. Como diz muito bem o Galvão, né, os gladiadores do terceiro milênio. Não existe nenhum esporte na face da Terra onde o atleta se desgaste tanto quanto o MMA. Né? Então a gente, para esse esporte evoluir, a gente sempre precisa ter como objetivo final uma melhoria da qualidade de vida do atleta. Essa é a condição básica para o MMA crescer, o MMA melhorar. E essas duas mudanças foram um grande passo atrás para o MMA. Né? Explico por quê. A Reebok, porque os atletas que antigamente tinham lá seus patrocinadorzinhos que garantiam seu sustento, né? Já que os lutadores não têm salário, eles só ganham quando lutam, os lutadores tinham uma maneira de ganhar seu patrocíniozinho, né, mensal lá, um Integral Médica, o Boni Açaí, que garantia ali os 3, 4, 5 mil do atleta no mês, né? No caso de um Vitor Belfort, um BMG, um banco, que garantia uma bolada mensal para o Vitor Belfort. E a partir da queda dessa possibilidade, os atletas deixaram de ter patrocínios pessoais e passaram a ganhar só o salário do UFC. Isso foi um grande passo atrás, foi horrível para os atletas e foi a grande perda para mim do MMA e impactou diretamente no MMA nacional. Por quê? Porque Integral Médica, Boni, Prime, esses patrocinadores, Coral, que davam apoio aos atletas, também davam apoio aos eventos nacionais que pararam de existir. Sem eventos nacionais não temos plataformas de lançamento de novos campeões. E aí o nosso MMA entrou na primeira crise, quer dizer, estamos nessa entre-safra muito por conta disso. A outra questão é a questão da Ousada, que à primeira vista parece ser maravilhosa. O esporte, estamos seguindo o caminho dos esportes olímpicos, limpando o esporte. Isso, à primeira vista, de fato, parece ser muito bonito. Mas se você teve a oportunidade, como eu tive, de cobrir esse esporte a fundo, de entender as dificuldades que esses atletas passam, e se você pensa o esporte como eu, ou seja, se preocupa com a qualidade de vida desses caras, você vai entender que fazer regras para um esporte profissional, como se ele fosse um esporte olímpico, é uma grande burrada. Né? O meu objetivo não é medalha, não é provar que um atleta... o meu objetivo único e exclusivo é que vença o melhor, obviamente, em igualdade de condições, mas que o atleta esteja saudável para dar o melhor show. E com essas regras implantadas pela Ousada, o que acontece? Os caras estão chegando nas lutas com enormes dificuldades, porque os atletas hoje em dia não podem usar uma série de suplementos, não podem usar um Tandrilax. Você imagina um atleta de MMA que de manhã treina Muay Thai, à tarde Jiu-Jitsu, à noite faz boxe, no dia seguinte... o cara não pode usar um Tandrilax, cara. Sabe, isso é uma loucura, né? Eu estava conversando com o Rogério Minotouro esses dias, ele toma 23 suplementos. Algum desses suplementos tinha algum traço de alguma coisa ali que era diurética. O cara caiu, teve seu filme queimado para toda a comunidade da luta, perdeu mais de 20 mil dólares em preparação para o camp, para a luta, deixou de lutar, teve seu filme queimado e agora ele vai ter que pagar 500 dólares para cada um dos potes dos 23 suplementos para descobrir onde que tem o diurético, entendeu? Esse traço de diurético, ele não sabe de onde veio isso. E vai ter que gastar 10 mil dólares, 12 mil dólares, cara, só de teste para provar que ele não está mentindo. Isso para conseguir ter um ano de suspensão, entendeu? O Cigano, idem.
Quer dizer, é uma coisa de maluco. Não é o caminho que eu acho que seja o caminho que eu espero para o esporte. Acho perfeito essa preocupação com o doping, todo esporte deve ter. Aquela loucura que era no Pride não existe, o cara entrar com 3.000 de testosterona e outro com normal, com 600, 800. Aquilo não existe. Agora, você colocar os atletas sob essa ditadura de ter que acordar 5 horas da manhã para fazer testinho, entendeu? E eu acho que não é um caminho correto. Acho que a gente tem que seguir, a gente tem que buscar o caminho da NFL, da NBA, do próprio futebol, né? Onde os atletas são sim testados, mas o objetivo final é que ele entre, né, tenha uma performance maravilhosa, esteja fisicamente em ótimas condições para dar um show para o público e ganhar dinheiro. Esse que é o objetivo. Né? Hoje o objetivo principal que eu vejo das medidas, tanto da Reebok quanto da Usada, é sair bonito na foto, é o UFC ficar bonito na foto, e quem paga a conta é o atleta. O atleta que paga a conta. Né? Essa conta de 4,2 bi, quem está pagando são os atletas que acordam 5 da manhã para fazer xixizinho, tirar sangue, entendeu? Então, assim, acho que para o esporte evoluir é muito importante que pelo menos comecem a pressionar para ver uma flexibilização da tabela da usada. Não é que parem os antidopings de maneira alguma, mas que flexibilizemos a tabela da usada, façamos como é na NBA, na NFL, onde não tem essas não é essa coisa de maluco, off-season, o cara treinado 10 vezes, testado 10 vezes por dia, não. Os atletas são testados em época de competição e são testados de acordo também com uma tabela razoável, né? O cara do MMA não poder usar um Tandrilax, não poder usar um suplemento, o atleta tem que poder usar o suplemento, entendeu? A medicina, a gente não pode abrir mão dos 100 anos de evolução da medicina e da medicina esportiva, porque a gente acha que a gente é um esporte olímpico. A gente não é um esporte olímpico, a gente não objetiva a medalha, a gente objetiva a qualidade de vida do atleta, a gente objetiva que esses caras tenham uma vida útil cada vez maior. Se a gente continuar nessa paranoia, nessa ditadura da usada que está hoje, o atleta vai diminuir, os atletas vão se contundir cada vez mais, vão diminuir o seu tempo de vida útil no esporte e o esporte vai andar para trás. Então é a hora, e é óbvio, o que é pior dessa situação toda é que essa ditadura do politicamente correto, qualquer um que fale o que eu estou falando, é imediatamente taxado de a favor do doping e a favor dos trapaceadores. Isso é um absurdo, esse cara não entende de esporte. Quando, na verdade, se você conversar com qualquer médico esportivo da NBA, da NFL, ou com qualquer atleta em off do MMA ou treinador, você vai ver que eles concordam comigo. Só que só tem um problema. Se eles falarem isso, eles estão banidos da sociedade da luta, porque imediatamente todos os órgãos de imprensa vêm em cima dizer que o cara é a favor do doping, que o cara é uma vergonha do esporte, é um trapaceador. Então a gente precisa, eu acho que a imprensa brasileira hoje vive muito de caixa de ressonância da imprensa americana, que é uma imprensa que, com todo respeito, começou a cobrir esse esporte em 2006, não conhece a história do esporte, não acompanhou esse atleta, o que eles vivem no dia a dia, talvez não tenham tido a possibilidade de conversar com um fisiologista que trabalha com esses caras, para entender que é muito mais complexo o MMA, que o ciclismo, que a natação, né, e que outros esportes olímpicos. Então, assim, é importante que a imprensa brasileira se conscientize disso e comece pelo menos a entender, não é apoiar isso que eu estou falando, mas simplesmente falar, cara, vamos debater isso, sabe? Isso tem que ser debatido, não pode essa ditadura que está hoje. O Lyoto fala, a usada não foi bom, todo mundo, o Lyoto, título, Lyoto é isso, o Lyoto é contra, Lyoto é dopado. Não é isso, gente. A gente precisa entender um pouquinho melhor o esporte, entender sim que algo precisa ser feito. Né? Para o esporte evoluir, a gente não pode achar que o caminho é igual ao esporte olímpico. A gente viveu 20 anos imitando o boxe, dando 10-9 nos rounds. Há 20 anos eu falo, cara, não é possível que um esporte que tenha 3 modalidades em uma pontue cada round como o outro que é disputado em 12 rounds e só tem uma modalidade. Eu falo isso há 20 anos, o pessoal fala, não, tem que ser assim, tem que ser assim. Agora, graças a Deus, caiu-se a ficha. Estão dando até 10-7 por round, pô. E, obviamente, vão diminuir as injustiças, vão
o esporte vai ficar cada vez mais justo. Digo mesmo com relação à questão do doping. Precisa se abrir a cabeça e discutir abertamente essa questão, entendeu? E parar com essa ditadura da usada, de quem fala que não pode ser 100% como o esporte olímpico é a favor do doping, ou a gente entende que o MMA é um esporte diferente e apoia esses caras, porque os heróis do esporte que estão pagando essa conta. E nós estamos batendo palma para a usada e dizendo, a usada revolucionou, tem que ser assim mesmo, temos que acabar com os trapaceadores, aí os ciganos e minotouros, que todo mundo sabe que acompanha o esporte nos bastidores, sempre foram corretos, sempre fizeram tudo certo, estão aí ainda com o seu filme queimado, daqui a pouco se aposentam como trapaceadores, cara. Entendeu? 2 atletas que fizeram tanto pela história do esporte, por quê? Simplesmente por conta da ditadura unilateral da usada. Isso tem que ser discutido sim, isso tem que, a imprensa que pensa o MMA, a imprensa que apoia os atletas, tem que discutir isso abertamente. Acabar com essa ditadura de que não, é preto ou é branco, ou é usado ou não é, não. Pode ter a usada, mas calma aí, vamos flexibilizar que não está normal isso não. A gente tem que seguir o que o NBA, NFL, que esses caras fazem. Esse é o caminho. Bom, essa é a minha opinião. Desculpe se pareci arrogante, mas é que eu gosto muito desse esporte, eu respeito muito esses caras que metem a cara lá em cima e estão sendo acusados de trapaceadores, de mau caráter, quando na verdade são os grandes heróis desse esporte. Então acho que é a hora da gente separar o joio do trigo. Sim, continuemos com a usada, mas vamos entender, a usada precisa entender, o MMA é diferente de todos os outros esportes. Estamos dando muito dinheiro para vocês, façam uma tabela específica para o nosso esporte. Valeu, galera, era isso mais ou menos. Alonso, agora a última pergunta, eu gostaria que você falasse para a gente qual é o segredo do sucesso, simplesmente essa pergunta, e no final também fazer um agradecimento, você que é, como eu falei, o faixa vermelha aí para a gente, a grande referência, até pelo seu modo de entrevistar, sempre muito educado, muito tranquilo, é respeitado por todo mundo, lutadores, fãs, mestres, todo mundo gosta muito de você e pelo seu conhecimento mesmo e por tudo que você viveu e tudo que você passa aí pra gente. Então, antes de tudo, gostaria de agradecer bastante essa entrevista que honrou muito o pessoal aqui do canal MMA Debate de Belo Horizonte e gostaria que você falasse pra gente qual é o segredo do sucesso. Um abraço, meu irmão. Fica com Deus. Pô, cara, eu não vejo sucesso, segredo de sucesso, quem sou eu para falar disso? Porra, de maneira alguma. A verdade, porra, meu irmão, o segredo é ter acreditado no meu sonho, acreditado no meu instinto lá que esse troço ia virar, né? Que um dia um esporte tão recriminado, que não era nem esporte, seria considerado esporte, batalhar por essa ideia aí, 20 anos da minha vida dedicados a tentar fazer os jornalistas acreditarem nisso, e o que é mais gostoso, né? É ver que eu tinha razão e que hoje em dia muita gente concorda que eu tinha razão. Jornalistas que talvez não acreditassem que o MMA ou Vale Tudo fosse um esporte, hoje em dia trabalhando com isso, brigando pelo esporte. Eu fico muito feliz de ver hoje tantos jornalistas, né, cara? Eu que, por exemplo, fui ver o Anderson ser campeão em 2006 lá. Pô, era eu o único brasileiro na beira do octógono. Hoje em dia, pô, eu chego num evento do Vitor com o Anderson lá, por exemplo, tinham 40 jornalistas brasileiros. Muito legal, bom demais isso, entendeu? Então, sucesso para mim não é meu não, é do esporte, e quem faz o sucesso disso são esses guerreiros que sobem no ringue. A gente tá ali para registrar e eu, é o que eu falo, cara, a gente que tá aqui do lado de fora, a gente tem que se reinventar, né? Comecei como fotógrafo, como jornalista, como repórter, tentando fazer uma coisa que eu estava aprendendo ali comigo mesmo, não tive nenhum mestre, fui aprendendo sozinho ali, né, tentando usar a formação de caráter que meu pai me deu para seguir no jornalismo e hoje em dia, graças a Deus, eu vejo que isso me ajudou muito, né, cara, a seguir esse caminho. Hoje, por exemplo, eu me vejo começando tudo de novo, né? Como comentarista, eu botei de novo a faixa azul na cintura e estou me reinventando de novo, tentando aprender e
e seguir trabalhando aí com o esporte que eu amo, né, cara? Com o esporte que eu acreditei lá atrás e sempre acreditarei. Então, basicamente é isso aí. Mais uma vez aí agradeço a vocês, porra, do MMA Debate. Uma honra estar com vocês, batendo esse papo aí. E contem sempre comigo. Grande abraço.